Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao Endcast na Estrada, mais um episódio especial. Hoje eu tô aqui em Uberaba, Minas Gerais, e convidando vocês para ter uma conversa super especial também. Dessa vez a gente vai continuar, claro, falando sobre felicidade, mas com um tempero um pouquinho diferente. Já vocês estão vendo aqui o Fabinho, vocês já conhecem o Fabinho, aliás, né, Fabinho? Dá um oi pra galera aí. Fala pessoal, bem-vindo ao Endcast na Estrada, que é um episódio que eu sou fã, então, lógico, dei a sugestão para eu poder ser um dos participantes do Endcast na Estrada, mas eu já estive aí no estúdio também. É isso que eu ia falar agora. Para você que ainda tá meio perdido, não sei bem quem é o Fabinho, no episódio 26 você vai conhecer muito mais da história do Fábio, o que trouxe ele até aqui e por que ele tá voltando no Endcast. Aliás, você é o primeiro convidado que tá gravando 2 episódios. Então eu já sou bicampeão. Já é recordista aqui no Endcast. Bom, por que eu convidei o Fábio pra gente conversar? A gente, depois da gravação do primeiro episódio do Fábio, surgiram muitas interações de pessoas que já são propagandistas e muitas pessoas que querem ser propagandistas que sentiram falta de algumas perguntas. Ah, André, mas você podia ter aproveitado para perguntar tal coisa para o Fábio. Ah, por que você não aproveitou que o Fábio estava lá e falou tal outra coisa para ele? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso. A gente traz o Fábio, ou então eu vou até o Fábio, né? Aproveito uma viagem que vou estar lá em Uberaba e a gente conversa sobre essas perguntas aí que ficaram por serem feitas. Antes da gente começar com as perguntas, eu quero te lembrar que se você ainda não for inscrito no canal, clica aqui, se inscreve no canal, encaminha esse vídeo para as pessoas que você acha que podem se interessar, porque a ideia aqui é contribuir para você que já é o que quer ser propagandista. O objetivo desse episódio, nós vamos falar sobre as principais dores, os principais desafios do trabalho do propagandista. E claro, com o objetivo de dar algumas dicas, né, Fabinho? De melhorar o dia a dia da galera, né? É isso aí. E eu, como um velho guerreiro da indústria farmacêutica, com 11 anos de experiência, tendo passado por alguns setores, né, como comercial, passei também pela demanda médica, e acaba que em algum momento eu belisquei a área de treinamento, que é uma das áreas que eu sou apaixonado, e por isso que eu estou aqui, né, para apoiar o André nessa trajetória que eu acho extremamente importante e relevante. É um movimento que podia e deveria partir de outros meios também, né? Mas ainda bem que temos pessoas com tamanha disposição, e a gente vai falar disso aqui também, porque a gente sabe que gestão do tempo é extremamente importante para o propagandista. Sem dúvida. E o André, além de ter sido propagandista, de hoje estar na área de gestão, e ele consegue fazer uma boa gestão de tempo, né, André? Eu tento. Por isso que você está aqui, pô. Então isso é importantíssimo. E a gente vai falar sobre isso também. É isso aí, Fabinho. Bom, até para a gente já pegar a sequência, né, nesse gancho teu, uma das coisas que as pessoas que assistiram, né, o episódio do Fabinho sentiram falta foi justamente eu te perguntar isso, irmão. A gente sabe, a gente que já está no ramo, você está há 11, eu estou indo para 14 anos, a gente sabe que cada dia que passa aumentam as responsabilidades do propagandista, do GD, enfim, de todos os que estão envolvidos na indústria farmacêutica, né? Na área da propaganda médica, então, nem se fala. Além das visitas, que é o básico, a gente tem que fazer relatórios, eventos, análises, pensar em estratégias, né, de como fazer as coisas de uma maneira diferente. A gente sabe que são muitas as atribuições. Né? Estudar produtos. Estudar concorrência. Estudar o produto do concorrente, as ações que o concorrente tem feito. Exato. Né, o que ele tem feito de melhor que você consegue adaptar e também levar para sua prática diária. E aí sempre aparece uma tarefa nova, né? Sempre o GD tem. que pede uma ajuda para fazer uma planilha, para analisar um mercado em queda, ou que o departamento de marketing quer saber alguma informação e pede a nossa ajuda para pesquisar no campo. Pesquisas também, né? Acontece bastante, André. Eventualmente, várias pesquisas com relação a perfil do próprio médico, né? O que o médico gosta, hobby do médico, quantos filhos o médico tem. Então, essas pesquisas acontecem assim, sempre, né? Constantemente. E para que tudo isso flua, né? Para que o seu dia seja um dia considerado produtivo, família, você que já esteve, né, tanto tempo aí e sabe muito bem como é que é a prática, né, do dia a dia. Como que você acredita, o que você poderia contribuir para a galera em relação à organização? Você acha que a organização é algo que pode facilitar a vida do propagandista?
A organização, André, ela está dentro de um Nós nem fizemos planejamento. um brinde, né? Vamos fazer um brinde? né? Até porque nós estamos na hora de folga, né? Exato. Agora pode. Agora pode. Saúde. Então, se você estiver assistindo em outro momento aí, cuidado. Só lamento. Os poucos prazeres que o trabalho nos proporciona também, né, André? A gente está fazendo o que a gente gosta também. É isso aí. Mas eu acredito que a organização ela está dentro do planejamento. O planejamento ele é o todo. E cada passo do seu dia que você organizar, como por exemplo, roteiro, porta-malas, existe uma organização mental que você já começa a imaginar um roteiro prévio de como que vai ser o seu dia antes mesmo dele começar. E isso já facilita a sua rotina, né? Ter um volume de amostras considerável para trabalhar pelo menos 2, 3 dias é importante para que você não fique também fazendo aquele trabalho de prevenção de dor. Então, existe esse trabalho de prevenção de dor que você tem aquela sensação que está o tempo todo fazendo a mesma coisa e que não vê tamanha produtividade. Então, quanto mais planejamento, mais organizado tiver dentro de tudo que é do escopo do propagandista, maior vai ser a sua produtividade, maior vai ser a sua gestão do tempo e menos porta na cara você vai ter. E se tiver, por ter feito uma boa gestão do tempo, não vai impactar no seu resultado no final do dia. Boa. Então a organização ela parte de todo um planejamento, né? Inclusive para você ter um horário legal de almoço, para você conseguir almoçar e dentro desse almoço você não ter que ficar correndo por conta do horário. Eu sei que às vezes, muitas vezes isso acontece, mas em algum momento você tem como recuperar esse tempo. Quanto mais organizado, mais bem planejado tiver o seu dia, melhor. E aí você começa com um planejamento mensal, um planejamento semanal, porque o propagandista tem semanas que fica a semana toda fora. Tem semanas que ela é partida entre uma cidade e outra e nenhuma das duas é a sede, né? Em alguns casos você até divide com a sede. Então tudo isso requer um planejamento muito minucioso. Agora a boa notícia é, quanto mais organizado você for e quanto mais você repetir isso vai se tornar um hábito. E aí o pulo do gato tá. Quando você vê a galera se desesperando, sentando no meio-fio chorando, sabe o que você vai estar fazendo? Tomando seu cafezinho no final do dia. Tranquilo, com a sensação do dever cumprido. É bom, hein, tomar aquele cafezinho. É bom. Ainda mais quando dá para chamar um colega, né? Ou mais de um, às vezes, encontrar naquele pointzinho, né? Trocar uma ideia. É bem produtivo isso. E você falou de algumas coisas muito interessantes que podem estar até subestimadas, né? Mas organizar o porta-mala não é óbvio. Parece óbvio, mas nem todo mundo faz o óbvio. Às vezes a pessoa descobre que está sem material para trabalhar na hora que já está no destino, na hora que já está no setor. E aí você vai ter um dia pouquíssimo produtivo ou até mesmo improdutivo por ter subestimado algo que parecia óbvio. E aí você pensa numa visita importante que você tem naquele dia, mas faltou aquele detalhe daquela separata, daquele volume de amostra adicional, talvez uma amostra que até o médico pode ter solicitado. Então, ou seja, como é que vai ser a sua saída do consultório desse médico? Será que você vai ter aquela sensação de de dever cumprido. Dever cumprido, conquistei, estou indo embora com aquilo que eu vim buscar. Então isso é muito importante, André. Eu gosto sempre de falar de mim, aliás, né? A ciência fala que nós gostamos de falar de nós mesmos. E uma das coisas que a gente mais gosta de ouvir é o nosso nome. Não é isso, André? E aí, o que acontece? Eu, particularmente, tinha um porta-mala que, se apagassem as luzes, eu sabia onde estava cada amostra. Podia apagar as luzes que eu ia pegar de olhos fechados ou com a luz apagada, cada produto que eu trabalhava. Então, inclusive, já foi modelo de, né, para as regionais, o meu porta-malas. Sempre gostei, um pouquinho de toque, né? Essas caixinhas, alguém aí vai se identificar, com certeza. Minha equipe que está assistindo aí deve estar rindo agora, porque eu sou cheio dos toques. Então, assim, caixinha sempre virada para cá e olha, para você ver, o tanto que isso é importante, né, André? Porque no posicionamento das amostras para o médico, é importante que você faça a colocação do jeito que o médico vai ver. Porque ele, naquele momento, o cara mais importante é o médico. É lógico que o nosso objetivo maior é atingir o cliente do nosso médico, que é o paciente. Só que naquele momento o médico ele tem que ter a relevância daquilo que você está entregando. Então, o posicionamento das amostras
de acordo com a importância de cada produto para você, de acordo com a importância de cada produto que é para o próprio médico, relacionado a alguma patologia específica que ele atende bastante, né, André? Então, tudo isso é importante e faz com que o seu dia, além de ser organizado, seja bastante produtivo. Cara, vocês pegaram esse detalhe? Isso eu chamo do detalhe do detalhe. Tem gente que, na hora que está fazendo a propaganda, você sabe muito bem como que é isso, parece que está se livrando da amostra, né? Vai colocando ali na mesa do médico, enchendo a mesa do médico de qualquer jeito. Primeiro que passa uma impressão horrível, que a pessoa está com pressa, né? Deixa eu me livrar rápido disso. E segundo, que você não está aproveitando uma chance maravilhosa de fortalecer a sua marca. Se você colocar a sua marca voltada para o médico, que é quem a gente quer que veja o produto, você está proporcionando para ele ter pelo menos 2 contatos com a marca. Um contato auditivo, que ele está ouvindo você falar, Exatamente. e um contato visual. E às vezes dá até para a gente convidar o médico para pegar a caixinha, né, Fabinho? Eu fazia isso muito quando era lançamento. Abrir, né? Porque eu entregava na mão do médico. Em alguns casos onde o comprimido era importante, eu tinha algum detalhe relevante, eu abria o blister, mostrava o tamanho do comprimido, se ele era revestido, se ele era sulcado, se ele tinha algum aroma, porque alguns medicamentos ele traz um aroma para facilitar a deglutição, Para mascarar um sabor indesejável. Em alguns casos o tamanho do comprimido é importante para o médico, né? Facilita a deglutição. Então, né? todo esse trabalho... E sabe o que você falando aí, eu me atentei, André? Porque às vezes, esse habitual de querer entregar rápido demais as amostras é muito mais um hábito seu do que a pressa que o médico pode estar de te receber. Eu diria que na maioria das vezes. Na maioria das vezes, porque às vezes o médico está ali tranquilo, num horário que ele separou para te receber, e você está naquela angústia, naquela ansiedade, que são palavras que eu odeio. Eu prefiro usar a empolgação de fazer a visita, mas você se perde no meio de um hábito negativo que você mesmo adquiriu. E tudo vira hábito, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente repete aquilo que a gente faz, mais natural vai ser feito, né? A psicologia mesmo, ela, em alguns casos, ela trata o modelo de repetição como um recurso. Sim. Para novos hábitos, né? E isso vale para hábitos saudáveis, hábitos bons, também para hábitos ruins. A neurociência também fala sobre isso, que a gente cria caminhos no cérebro, né? Nas sinapses. Então você cria um caminho que na sua cabeça você falou, tem que entregar rápido. E aí quanto mais você usa esse caminho de entregar rápido, mais você vai fortalecer. Imagina uma estradinha de terra. Você que é do interior igual, né? Você sabe o que a gente tá falando, né? Sabe aquele tri que a gente passa no tri? Trizinho que você vai passando, primeiro é mato, depois vai ficando trizinho depois mesmo. vai abrindo o trizinho, vai virando uma estradinha. É isso que acontece no cérebro com as sinapses, né? A primeira vez que você passa, não tem nem trilho. A segunda vez começa a ter uma marquinha dos passos. A terceira vez vira um trilho e depois vai virando uma estrada. Chega um ponto que vira uma rodovia mão dupla, né? Você faz aquilo sem ver. E a gente chama na neurociência de uma rede neural. Uma rede neural. Uma rede neural já consolidada. E se você para de usar essa estradinha que você construiu, ela vai perdendo força igual um trilho no meio do mato também. Se você deixa de usar e começa a usar outra, não, eu vou fazer com calma, eu vou posicionar o meu produto de um jeito que o médico consiga ver, eu vou entregar o meu melhor nessa visita. Eu ia falar nesse episódio, já estou misturando a propaganda com o podcast. Eu vou entregar o meu melhor nessa visita, você vai criar outra estrada. E aí, quanto mais você utilizar essa outra estrada, melhor vai ser executado o seu trabalho, né, Fabinho? São detalhezinhos, né, irmão? Mas que na prática fazem muita diferença, né? E aí quando você percebe que você está num ambiente altamente competitivo, com profissionais de altíssima performance, e você se perde em meio aos pequenos detalhes, André, que faz, né, a grande diferença dentro do consultório, você acaba saindo, inclusive, da média, né? Sim. E não estar na média já não é tão bom. Eu prefiro estar acima dela. E aí são esses pequenos detalhes que te colocam num patamar diferente comparado a outros profissionais que existem no mercado. Brilhou. E falando em média e estar acima da média, hoje eu estou usando um recurso diferente aqui, né? Eu não trouxe o iPad para essa entrevista aqui. Normalmente eu estou com o meu iPad organizadinho. Tem isso também, a gente aprende a improvisar, né, Fabinho? Improvisar. Às vezes não tem o recurso necessário, ideal, você cria um recurso opcional, né?
Você falou de performance, né? Uma das perguntas que a galera sentiu falta que eu fizesse a você no outro episódio foi justamente relacionada a isso, né? A pressão por metas, pressão por resultados. Como que você acha, Fabinho, que você acha que em algum momento a pressão ela pode ser positiva? Isso depende de perfil para perfil. Eu, particularmente, eu adoro trabalhar sob pressão. Nós somos dois, então arrumei mais um louco, né? Eu gosto de trabalhar o tempo todo desafiado. Porque nós, seres humanos, somos altamente desafiáveis. Quando alguém fala para você aí, você não é capaz, você não consegue, deixa que eu vou, né? O que que acontece? Imediatamente, fala, que isso? Lógico que eu consigo, deixa Minha comigo. equipe fala que eu não gosto de perder nem no para ou ímpar, Então, nem no 2 a 1. então, quer dizer, a concorrência ela já chega com receio de tirar para o ímpar com você, porque você é altamente competitivo, né? E aí também tem a forma com que você interpreta essa pressão. Por exemplo, 17 visitas, 15 visitas, né? É um desafio, é um KPI extremamente relevante dentro do nosso mercado, altamente desafiador, porque pós-pandemia os médicos começaram a agendar, outros limitaram a quantidade, dias de visitação, e acaba que você cria uma corrida, né? Corrida dos ratos com os colegas de trabalho, porque está o tempo todo ali querendo realizar a visita, e em alguns casos a visita nem é produtiva, mas você foi lá e fez. De que vale essa visita? Então isso impacta direto na produtividade. Então você acha que a pressão ela é bem-vinda com ressalvas? Ela precisa ser bem administrada. Primeiro, para quem passa a demanda, e segundo, para quem recebe. Esse negócio de que o GD ele filtra bastante, eu acho que é legal esse filtro. Sobretudo, a transparência sobrepõe esse filtro. Porque quando você é transparente, André, e você sabe muito melhor, por já estar na gestão há muito tempo, a transparência faz com que você divida responsabilidades, né? Então você não tem só a única, exclusiva responsabilidade de delegar a tarefa e deixar a galera solta, não. Você tá ali junto, dividindo responsabilidade, fazendo acompanhamentos, dando direcionamentos, e isso tudo facilita para o representante, principalmente para aqueles que chegam recente, para aqueles que em algum momento está perdido, como uma mudança de setor, como uma mudança de área, uma própria mudança de GD, né? Nossa, então, passou uma musiquinha lá na... E aí, estúdio improvisado tem dessas coisas. E aí o que acontece é que eu preciso entender qual que é essa pressão. Porque eu, Fábio, penso o seguinte, cara, se alguém faz, eu faço também. E aí, beleza, o ponto de partida é esse. Você me fez lembrar de uma frase, quem me falava essa frase é até uma gestora de muito tempo atrás, de outro ramo. A gente tem as nossas diferenças, mas isso eu concordo muito com ela. Ela falava, impossível é Deus pecar. Qualquer outra coisa é possível. Pode ser muito difícil, pode ser impossível para você, mas vai ter alguém que vai fazer. E se alguém, eu sou desses também, se alguém é capaz de fazer, por que não eu? Exato. Por que eu não me esforço, não vou ao meu limite para eu tentar fazer o meu melhor? Agora tem outro detalhe interessante também, André, pegando um gancho nisso que você acabou de falar, porque eu costumo falar, inclusive nas minhas palestras e nos meus treinamentos, que existem 3 pontos. Que o primeiro, eu sei que eu sei. Por exemplo, André, você sabe que você sabe dirigir um carro. Eu sei que eu não sei. Por exemplo, você sabe que você não sabe pilotar um avião. E o terceiro ponto, e maior, é eu não sei que eu não sei. O que é o e quando mais eu não complexo. sei que eu não sei, como é que eu vou resolver um problema que eu nem sei que ele existe? Como é que eu vou dar solução para uma ação que eu nem sei que ela existe? Então, estar antenado, estar bem informado, fazer cursos que, né, o próprio André oferece hoje, não só mais para quem quer transicionar, né, André, mas tem uma pegada aí para quem já está, tá, né? E quer um direcionamento melhor, com uma visão ampla, uma visão macro sobre a rotina do propagandista, para quem busca, né, galgar crescimentos verticais dentro da indústria farmacêutica. Tem aí, né, o André, que é um cara extremamente experiente. Desse jeito eu vou ter que devolver a gentileza e não estava combinado, tá? Porque não precisa ser um curso formal, né, Fabinho? Às vezes uma palestra, por exemplo, que você vai, eu vou ali numa palestra, às vezes você mesmo faz palestras de cunho solidário, você vai lá assistir uma palestra, vou ajudar alguém. Exato. E às vezes
em 1h30, 2 horas de palestra, você tem um insight que você não teve durante um curso inteiro. Então, eu acho que tudo é válido. E é uma frase que muda o jogo, né, André? É uma frase que muda o jogo. Às vezes, aquela frase chega no momento certo. Aconteceu isso comigo. Tô lendo esse livro aqui, ó, Nudge. Cara, eu tô nem na metade do livro ainda, eu vou rabiscando. Não sei se você faz isso também. Faço também. Eu vou rabiscando, eu deixo uma canetinha e vou rabiscando. Eu parei e falei, cara, a frase nem é dos autores. Eles citaram uma frase do Steve Jobs que fala assim, estão falando sobre arquiteturas de escolha. Eles falam, design não é apenas o que parece e o que se sente. Design não é apenas o que parece e o que se sente. Design é como funciona. É uma frase do Steve Jobs. Falei, cara, que genial. Provavelmente eu já tinha visto essa frase. Mas nunca tinha me batido igual me bateu quando eu estava lendo esse livro. Então, assim, você falou dos cursos, né, da gente saber o que a gente sabe, saber o que a gente não sabe e não saber o que a gente não sabe, né? Para diminuir a quantidade de coisas que a gente não sabe, tem que ler, tem que ir em palestra, tem que fazer curso, tem que conversar com outras pessoas. Investir. Tem que investir tempo, investir grana, investir dedicação, pegar voo 5 horas da manhã, como eu já cansei de fazer, chegar à meia-noite em casa no mesmo dia, tendo ido para São Paulo. E pra assim, se atualizar, né, cara? Pra beber mais da fonte daquilo que você quer fazer. É muito importante isso. E assim, tudo isso é autoconhecimento, né? E com certeza todo conhecimento adquirido te corta caminhos para onde você quer chegar, que é o seu objetivo. Partindo do princípio que você tem um objetivo, né, André? Porque aquela velha máxima de que para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Boa. Isso tem a ver com um pouco do que a gente estava falando também, né? Da pressão. Às vezes parece ser uma pressão. Eu pensei nisso agora que você fez essa reflexão. Às vezes o que você está chamando de pressão, né? A pessoa que pediu para eu perguntar isso vai se identificar aqui. Talvez seja pressão porque você não entendeu ainda o porquê disso, né? Esse não é um objetivo seu, é o objetivo de alguém que está sendo imposto para você e você ainda não comprou essa ideia. Você não sabe por quê, né? Muito bem por quê que você está executando aquilo. Por isso que parece pressão para você. Eu acho que uma das coisas que faltam, principalmente para a gente, assim, que recebe a coisa meio pronta, né? A gente vai só executar, é tentar entender por que aquela pessoa que está te pediu aquilo. Claro que também poderia partir da pessoa que está dando a orientação, delegando a tarefa, facilitar isso. Mas se a pessoa não facilitou, facilita você o seu caminho, pergunta para o teu gestor, fala, amigo, beleza, eu vou fazer assim. Só me fala um negócio, por quê? Qual que é o objetivo dessa tarefa? O que eu vou conseguir extrair de conhecimento para o meu dia a dia com essa tarefa? Às vezes essa resposta vai diminuir isso que você está chamando de pressão. Porque você está chamando de pressão porque é um negócio que você não está entendendo muito bem porquê, só que você está fazendo. A partir do momento que você entende o porquê, cara, tá, eu vou buscar uma visita a mais por dia, eu vou buscar 1% a mais de cobertura da minha cota, mas é porque lá no final do semestre a gente vai ter uma premiação extra para a equipe inteira, vai valer a pena. Pode ser um bom porquê. Estou falando de um objetivo de dinheiro, monetário, mas pode ser outras coisas. Pode ser, sei lá, a empresa está tentando diminuir a emissão de carbono, por isso ela está pedindo para abastecer com etanol. Exato. Tem um porquê. Exato. Né? Se a gente não entende o porquê, é mais fácil isso se tornar uma pressão. Eu acho. O que você acha? Eu concordo. Porque assim, tudo parte da falta de conhecimento. Porque quando eu não tenho conhecimento sobre uma atividade, ele vai acontecer um certo desengajamento daquela tarefa, André. E da mesma forma que é uma tarefa muito fácil para uma pessoa que tem uma habilidade acima, né? Isso também acontece o desengajamento. Podia falar para o fulano fazer, porque ele entrou agora, ele é júnior ainda e tal. Mas não, de repente o próprio gestor confia mais em você, sabe que a sua habilidade para desenvolver aquela tarefa adicional feita por você é melhor para ele dar continuidade na tarefa. E tudo isso pode ser entendido junto com o gestor, né, André? Sim. E o gestor ele não pode, em hipótese alguma, ser seu... Existir essa barreira de comunicação, né, André? O ideal é que a comunicação tenha, né? ela tem que ser livre e aberta, respeitando, né, o âmbito profissional e fora do âmbito profissional, independente do tipo de relação que você tem com o seu gestor, mas dentro do âmbito profissional tem que existir essa comunicação livre,
O gestor que não permite, né, esse tipo de acesso, na minha opinião, ele está fadado a um insucesso. Porque se a equipe não entende e não pode perguntar o porquê, fudeu. Desculpa o palavrão, O que mas acontece fudeu. bastante também, André, e eu nem falo que isso seria responsabilidade, porque eu não gosto de usar culpa. Culpa nos remete a uma punição, então eu sempre uso o termo responsabilidade. Então a gente percebe que existem muitos profissionais hoje atuando em liderança que ele não está preparado para atuar em liderança, mas dentro da necessidade que a companhia tinha, dentro das opções que ela tinha para aquela oportunidade, ela extraiu o melhor que estava ali dentro daquela oportunidade. Eu E tenho um ele, amigo que chama esse tipo de gestão chicó, Chicó, sabe? eu falaria que é a gestão do desespero. Também. Sabe o chicó Aham, do Auto da Compadecida? Não sei, só sei que foi assim. só sei que foi assim, né? Você pergunta pro gestor, mas por quê? Ele fala, não sei, só faz aí. E aí o próprio liderado ele pode contribuir para o desenvolvimento desse líder. Esse líder ele pode buscar não só o que a empresa oferta como treinamento para a liderança, porque o nível da indústria farmacêutica é muito alto, né, André? Então, assim, eles sempre ofertam treinamentos, adaptação, período, acompanhamento, job rotation, enfim. Sobretudo, né, André, nada impede de ele fazer um investimento fora e em congressos. Eu, particularmente, vou 2 vezes por ano, um congresso brasileiro de vendas e um congresso brasileiro de liderança. Então, eu conecto com temas que estão Alguém te pede pra acima. você ir, Fábio? Não, ninguém me pede. É percepção de querer evoluir sempre, de melhora contínua, de estar sempre evoluindo, de estar sempre à frente do tempo, à frente do meu concorrente, à frente né, da maioria de que está ali naquele mercado altamente competitivo, porque hoje você está num laboratório, amanhã você pode fazer uma troca de cadeira e ir para um outro laboratório. Então, quanto mais preparado você tiver intelectualmente, menos você vai sofrer com a tal pressão, porque o entendimento fica mais fácil, né? E o autoconhecimento, porque tudo aquilo que você manda para a mente, o seu cérebro reproduz. Então, se você manda que aquilo é uma pressão, o cérebro ele vai entender como algo ruim e vai te fazer sentir sensações de uma pressão. Só que imagina você falando, não, isso é uma tarefa adicional, isso é mais uma tarefa dentro do escopo do propagandista e o nosso nível aqui é alto, a gente tem que ser multitarefa, a gente tem que ser alta performance o tempo todo. E aí sabe o que acontece? Quando você para e olha para outros mercados, André, você vê o quão profissional, o nível de profissional alto que você está. Sim, você está acima da Justamente média, né? porque exige-se, né, do propagandista, e eu estou falando propagandista, mas eu passei pela área comercial, isso também acontece lá, existe uma atividade mais elaborada, que exige mais de conhecimento físico, mental, emocional, para que ele execute isso com maestria, e assim, é o tempo todo, né, André? O tempo todo. Você me fez lembrar de uma história. Até hoje eu tava rolando no Instagram, num desses momentos que a gente tem de tomar um café, sabe? Eu tava tomando um café e rolando no Instagram. E a pessoa que tava lá falando, nem lembro o nome dela agora, ela tava contando uma história que já é antiga, mas vale a pena a gente repetir aqui, que numa empresa X tinha, vamos trazer para o mundo aqui da propaganda, né? Adaptando aqui para nossa realidade. Tinha o propagandista João e entrou, depois de 3 anos, o propagandista Francisco. O João era o primeiro nível, talvez o júnior, sei lá, o trainee, ou em alguns lugares chamam de Rap 1, né? Ele era o primeiro nível ainda daquela empresa, nunca tinha tido uma promoção. Trabalhava, fazia tudo que solicitavam para ele, mas estava lá no primeiro nível do cargo que ele ocupava naquela empresa. E aí passaram 3 anos, entrou o Francisco. Em 3 meses, o Francisco foi promovido. Putz, o João ficou putaço, né? Falou que não pode, pô. Tô aqui há 3 anos, tá errado. Foi lá, marcou um café com o GD, falou, ô GD, como assim, mano? Eu tô aqui há 3 anos, faço tudo que você solicita que seja feito, entregue nas coisas no prazo. Não fui promovido até hoje, o cara acabou de chegar e já foi promovido. Aí sabe o que o GD fez? Falou, não, peraí só um minutinho. Ligou pro Francisco e falou, dá um pulinho aqui. Minto. Antes dele ligar pro Francisco, ele falou assim, João, antes da gente conversar, faz um favor pra mim. Tirou R$10 da carteira,
Falou, corre ali na feira, que era dia de feira, pega uma banana pra mim, por favor. Pô, mas eu tô querendo falar um negócio sério. Faz esse favorzão pra mim. Deu R$ 10 na mão dele. Ele foi lá na feira, voltou e falou assim, ó, toma aí seus 10 contos, não tem banana hoje. O que você tava falando mesmo? Da promoção do Francisco? Ah, peraí só um minutinho. Francisco, dá um pulinho aqui. Francisco chegou onde eles estavam conversando. Francisco, pega esses R$ 10 aqui, faz um favor pra mim. Busca uma banana ali na feira pra mim. Agora você espera só um minutinho que depois a gente conversa. Francisco foi, voltou e falou assim, putz, chefe, não tinha banana, mas eu peguei o WhatsApp de 3 feirantes diferentes que eles me ficaram de me informar a hora que chegar a banana. Mas se você quiser, tem pera, kiwi, maçã, ameixa, uva. Eu posso voltar lá e pegar uma dessas outras opções para você. Ou então, na hora que chegar a banana, esses outros 3 feirantes aqui vão me avisar. Eu corro lá para buscar. O que você prefere? Ou seja, ele trouxe uma solução muito mais... É até interessante saber a diferença de eficiência e eficaz, né, André? Sim. Ele, além de ser eficaz, foi eficiente, porque ele foi eficaz quando ele pegou o WhatsApp lá para poder informar quando chegasse a banana, né? Isso aí é eficiência. E ele foi eficaz quando ele trouxe as outras opções de frutas pro gerente dele. Então, é nítido, né, a diferença de quem quer fazer... Tem até um gerente nosso, um diretor nosso que falava mais, melhor e diferente. Então, né, não é mais melhor, mas é mais, vírgula, melhor e diferente. Que foi o que ele fez. Faz toda a diferença. E eu acho que dessa forma, quando a gente busca entender isso, né, e os porquês que podem estar subentendidos ou não, a gente diminui um pouco a pressão. Pelo menos é o que eu procuro entender. E claro, gente, a gente também não está romantizando, né, Fábio? Acho que é legal a gente deixar essa mensagem também, que pode existir erros em qualquer ramo, inclusive, né? Não porque não, né? Aqui na área da propaganda. Uhum. Então, se tiver demais, né? Se a pressão tiver acima da média, chama o teu gerente para conversar, né? Pontua, fala, ó, para mim tá muito. Procura outras opções, né, cara? Cria situações para um melhor momento para acontecer essa abordagem, né, André? Não vamos também viver assim. Um ponto importante também, André, nós, naturalmente, somos muito pessimistas. Por que isso? Porque o nosso sistema negativo ele é construído primeiro, até por questões de autodefesa. E é por isso que a gente muitas vezes age com negatividade. Mas até para buscar uma solução, seja positivo. Tenta enxergar ou fazer uma abordagem de forma positiva. Olha, eu tô com essa demanda aqui e eu tô percebendo que, de acordo com a minha tarefa, eu não vou conseguir entregar no prazo. Existe um outro meio para eu fazer mais rápido? Você pode flexibilizar um dos prazos. Posso conectar com um colega para me ajudar nessa tarefa? Ou buscar você consegue conectar comigo para a gente agilizar essa tarefa e eu conseguir entregar dentro do prazo? Então, tudo isso é negociável, porque você não pode, em hipótese alguma, sofrer, potencializar esse sentimento dentro de você e não buscar recurso. É o famoso ditado, né, André? Ou uns, enquanto vendem lenços, outros choram, né? Sim, boa lembrança. Sabe que eu estou preocupado com uma coisa? Porque a gente está gravando aqui num estúdio improvisado e a gente não tem editor. Então, eu vou ali ver se a bateria tá ok, se a gente está sendo gravado mesmo, exato, né, Fabinho? E aí, André? Ó, tá tudo correndo bem aqui, viu, Fabinho? André, e já que a gente tá ao vivo no estúdio improvisado, até em título, né, de resposta para quem tá colaborando para esse episódio de hoje. Tem pergunta aí? Rapaz, eu não sei se nós vamos conseguir responder isso tudo hoje não, hein? O Fabinho abriu uma caixinha de perguntas, galera, no Instagram dele, pedindo pra galera interagir. Então o pessoal comprou a ideia. Compraram a ideia. Eu quero saber de você o seguinte, André. Vamos gravar, aproveitar que a gente está ao vivo, vamos gravar uma história aqui direto no meu Instagram para essa galera que mandou perguntas aqui. E aí eu vou te marcar para você repostar, porque aí daí você traz a informação de quando que esse episódio vai ao ar. Boa! Para essa galera, a gente já cria um gatilho de curiosidade. Boa! Né? E essa galera vai seguir tanto o Endcast, quanto o André Brito, quanto o Fábio Melo, para poder acompanhar esse episódio no dia que ele subir ao ar, né? Tem uma data já? Não, preciso ver com a galera da edição lá. Filipão que vai me dar essa informação aí, Filipão. Cola em mim, me manda essa informação aí. O mais rápido possível.
E aí, Então vai rolar gravação de story dentro da gravação do episódio. Dentro do episódio, pra Então, gente dar uma resposta pra essa galera, que a gente tá aqui com o compromisso de responder as perguntas que foram enviadas. Eu já vi que foram mais de 10 perguntas. Já né? tá tudo E isso? a gente gastou um tempinho bem pequeno aí. Então vamos lá, André. Fala, pessoal, eu tô aqui. A gente fez o compromisso de gravar as respostas aí falando dos desafios do propagandista. Então a gente está aqui num cenário totalmente improvisado. Então vou até dar uma volta aqui. Ali está a nossa câmera gravando Quem sabe direto faz ao pro vivo, episódio. né? Então quem sabe faz ao vivo. Tô aqui com o Andrezão. André, Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? nós vamos Manda mais responder. pergunta. Nós vamos responder essas perguntas tudo aqui nesse episódio. Vamos depois mandar nas caixinhas de perguntas mesmo. A gente divide essa tarefa e manda. Ou a gente convida essa galera para seguir os três Instagrams. Boa. Endcast, André Brito, o Fábio Melo e acompanhar quando esse episódio subir pro ar. O que você acha? Essa última opção eu acho mais razoável, hein? Não custa nada, né? Não custa nada, né? Clica lá, segue André_Brito, @o Fábio Melo, um L só ou dois? O Fábio Melo, o Fábio.melo. O Fábio.melo. Com um L só. Um L só. E @Endcast Podcast. Ih, terminou os stories. Terminou o story. Falei muito. Vamos lá, quer ver? Ó, vamos fazer diferente aqui, ó. Eu vou salvar esse aqui e a gente vai postar na sequência, André. Um outro. Tá. E aí, a gente vai facilitar, que é uma coisa que a gente deve fazer. Viu aqui que a gente pediu para seguir e a gente ditou como que é cada arroba? Então a gente vai fazer diferente como uma solução alternativa mais eficaz. Você vai pôr os arrobas aí já. Ah, moleque. Pessoal, o Store cortou, mas a gente vai colocar aqui. É só clicar, não precisa seguir, não precisa saber se é um L, se tem pontos. É só clicar e seguir. Tá? Clica e segue. E compartilha também com seus colegas propagandistas do mesmo laboratório, de laboratório concorrente. Tudo isso que a gente está fazendo aqui é de coração para levar mais informações e facilitar o dia de vocês com essas informações aqui vinda de um propagandista com 11 anos de experiência e de um gestor com mais de 14 anos de experiência aí dentro da indústria farmacêutica. Fechado? Só clica e vem, galera. Não Clique custa e vem. nada. Fechou? Abraço. Bora. Muito bom. Gravação de story no meio do episódio foi novidade pra gente, mas isso aí é uma coisa que eu já gostei. Vamos implementar. Fabinho, a gente falou um pouco sobre essa questão, né, da pressão, da organização, das metas, né? Agora, a galera quis que eu te perguntasse. Você ia fazer uma pergunta aí? Não. Não? Se vier alguma coisa, eu te falo depois. Você falou que tinha mais de 10 Agora perguntas. tem bastante pergunta aqui, a gente Tá. vai precisar responder elas. Vamos né? deixar um espaço para isso então. Mas antes eu sei que você gosta muito desse tema, por isso que eu queria te perguntar isso aqui. E no dia que a gente estava conversando lá no episódio 26, você já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que dá pra gente aprofundar mais. Tá gerando uma expectativa em mim, imagine quem tá assistindo. Né, para o pessoal voltar lá e assistir o episódio Não 26, entendeu? A gente sabe que uma das ferramentas que a gente usa na propaganda médica é o relacionamento. Relacionamento no significado mais puro da palavra mesmo. A gente tenta entender o momento do outro, seja a secretária, o médico, o balconista da farmácia, o farmacêutico, o gerente, o comprador, enfim, o paciente que está ali. A gente chama para facilitar isso todas essas pessoas de stakeholders, né? Todas as pessoas envolvidas num processo. Por que é importante a gente ter esse relacionamento com as pessoas? Porque você chega num ambiente que está cheio de pacientes esperando para ser consultado com o médico, se você não tiver um mínimo de bom relacionamento com esses pacientes, você vai criar uma atmosfera negativa ali. Se não tiver um mínimo de bom relacionamento com a secretária, você não vai conseguir entrar para falar com o médico. Se você não tiver um mínimo de relacionamento com o médico, ele não vai dar ouvidos para o que você tem para falar. Então, na sua opinião, o que mais ajuda um propagandista a construir bons relacionamentos sólidos com todos os stakeholders? André, eu vou começar essa resposta falando sobre o princípio do network. O princípio do network ele fala sobre você ser interessante sem ser interesseiro. Perfeito. E o que isso, como que isso acontece no papel do propagandista? Você falou aí princípios básicos da empatia, que é o princípio básico que eu entendo sobre empatia, tá? O que é empatia? É você entender que o outro é outro.
e você não consegue sentir o que o outro sente. Você não consegue se colocar no lugar do outro. Até porque, se isso fosse possível, eu teria que desconectar minhas redes neurais, minhas terminações nervosas e conectar no outro. E assim, aí sim, eu poderia sentir o que o outro sente, mas até então eu já teria morrido. Então isso é O impossível. que dá pra fazer é imaginar. O que dá pra fazer é você saber que o outro é outro. E Fala, aí, queridão, André, tudo bem? todo mundo tem um tempo e um momento diferente, né? E o propagandista, ele é um vendedor porta a porta, ou seja, ele vai chegar para visitar um médico, salvo exceção em alguns casos que são agendados, então ele está esperando. O médico não está esperando a visita do propagandista, né? O paciente, ele está ali, salvo exceção que é na ginecologia, que está ali por um motivo bom, para, né, trazer ao mundo um filho, enfim, ou na dermatologia, que está buscando, né, uma melhor estética e tal, então assim, que não é uma situação de dor e de custo com medicamentos, mas né, pode consultas ser, e tal, né? mas ainda assim pode ser. O paciente, ele quer ser atendido rápido, ele não quer esperar, ele está ansioso, ele está com dor, ou tem alguém que ele ama que está sentindo dor, então ter esse feeling naquele momento, inclusive para abordar o próprio paciente que está na sala de espera, se couber algo que seja de bom grado e de bom humor para descontrair aquele paciente ali dentro da sala, algo que você crie para se relacionar com a secretária, porque hoje é muito nítido quando você vê uma relação forçada, uma relação de interesse. E esse interesse geralmente é unilateral, ou seja, é o interesse meu de falar com o médico. E por isso que eu dou sorrisos para a secretária, é por isso que em alguns momentos eu levo algo para a secretária. Então, desde que isso seja de você, da sua essência, porque quanto mais transparente você for nessa construção de relação, mais verdadeira e sólida vai ser essa relação, André. Independente se for com o médico, se for com a secretária, se for com quem for. Seja você mesmo. Seja você dentro da sua essência, dentro da sua personalidade e entregando o seu melhor naquele momento. Não chegue com uma máscara, sendo quem você não é. Cara, uma vez eu falei, olha, eu estava conversando com uma colega, esperando para falar com o médico, e eu até falei assim, nossa, eu vejo tanta gente falando assim, oi, doutor, como é que foi seu dia? Porque lá no passado ensinava-se o quebra-gelo, né? Um teatro, enfim. Quando eu fiz o meu primeiro curso de oratória, André, só pegando um gancho aqui, a orientação era você olhar para o fundo. Se não tiver ninguém, olha para o fundo. Sem conexão nenhuma. Não olha para ninguém, olha para o fundo. O meu primeiro curso de oratória foi essa orientação que eu tive. Ainda bem que depois você fez outro, né? E eu fiz, vou dar crédito aqui para minha amiga Luma de Oliveira, da Vox Shield de Uberaba, que eu fiz o curso Master da Vox Shield, que é uma das não, né? A maior escola de oratória da América Latina. E lá ensina-se... Vou fazer um jabá, então. Já dei aula lá. Já deu aula? Ah, que show. Dei aula lá também. Fui convidado para dar uma aula lá. Cara. Até tem no meu Instagram lá o dia que eu fiz essa aula lá. Então, a comunicação ela vai muito além disso, né, André? Do interesse pessoal. Porque senão não é comunicação, é monólogo. E o interesse, e ser interessante sem ser interesseiro, é você tornar o que é interesse seu interessante para quem você vai levar esse produto, esse serviço. Então, de que forma que eu falo, por exemplo, para o médico que o meu produto é importante para ele? Doutor, esse produto vai ao encontro das patologias que você mais atende e tem grandes chances de beneficiar o seu paciente. Perfeito. Eu estou falando do meu produto, talvez esse produto é o mais importante da minha grade, é um produto lançamento, mas eu estou demonstrando que aquele produto na prescrição do médico é também importante para ele. E para o paciente dele. Tanto quanto para mim e, obviamente, para o paciente. Sim. Então, hoje uma metodologia, como eu falei que a gente participa de alguns cases de treinamento, eu participei de vários aí, construção, inclusive de ferramentas de treinamento, por onde eu passei. E hoje a gente percebe muito essa mentalidade de paciente no centro, né? Sim. Só que isso já devia existir desde lá atrás. Eu acho assim, a gente vai vivendo momentos, né? Na propaganda é assim, na vida é assim. Na vida é assim. Né? Você pega a propaganda de televisão. A propaganda de televisão na nossa época de infância tinha propaganda de cigarro.
O cara mais bonitão, né? Em cima do cavalo mais bonito, com o chapéu mais charmoso, numa montanha mais linda, acendendo um cigarro, meu. Então, assim, isso era algo que era aceito, era bem visto naquela época. Graças a Deus mudou. Mudou. Né? Hoje não é mais bonito, graças a Deus, né? Mas assim, depois, em outro momento, a gente via propaganda dessas lojas de varejo, cada uma mais agressiva que a outra, gritando, fazendo barulho, blá, 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 quer pagar quanto? Já não estamos mais nessa fase, de novo. Passou, né? né? Passou. Então, assim, acho que a comunicação na propaganda médica já teve outros formatos. A gente sabe que era muito mais teatral, muito mais decorado. Quer ver? Ó, vou fazer vou fazer um desafio aqui, André. Você que está assistindo esse episódio, acredita que você está agendada, você está ali no dia certo, no horário que o médico recebe a visita e tal, e você percebe o médico atrasado. Você percebe que o médico chegou atrasado, que já tinha paciente. E de que forma que você considera que vai construir um relacionamento melhor com o médico? Forçando a visita mesmo, sabendo que está no horário, que está no dia, que é o dia que o médico recebe, e ficar ali para realizar essa visita, mesmo que ela seja breve, mesmo que ela seja rápida, mesmo que você não deixe amostras, ou entendendo a situação do médico e, doutor, tô percebendo que o senhor está um pouco atrasado e eu não quero impactar nos seus atendimentos, eu retorno num outro momento, no melhor momento para você. Eu não posso responder não, só Pessoal, só para ter uma interação lá com a gente, né, André? E me fala aí nos comentários, ou né, se a gente vai soltar uma caixinha para vocês responderem, qual atitude seria a ideal para consolidar de forma positiva esse relacionamento com esse médico? Perfeito, cara. Você me fez lembrar de um dia que eu acho que vai acabar soando como um spoiler, né, para essa pergunta. Mas eu tava em Passos. Você já visitou Passos? Não. Lá em Passos é muito comum, era na época, né? Hoje eu não sei, né? 14 anos atrás, né? Era muito comum a gente visitar alguns médicos em locais de atendimento público, rede pública de atendimento, SUS. E tinha um lugar que a gente falava com o médico que era 7 horas da manhã, na chegada dele nesse postinho. E eu cheguei para falar com ele, tinha assim, sem brincadeira, umas 200 pessoas esperando os médicos chegarem, não só dele, né? Graças a Deus não era só o paciente dele, mas umas 200 pessoas esperando os médicos todos chegarem. Então, você imagina o clima hostil. Chega um propagandista, limpinho, perfumadinho, com uma pastinha, organizado e tal. A galera tava ali, sei lá, desde que hora, esperando uma consulta, naquele esquema. E aí você imagina, só fazendo um adendo, André, o propagandista bonito, alinhado, num carro, geralmente um carro novo. Novo, limpo. O que essa galera pensa? Esse cara Tá passeando. Esse cara vai entrar na minha frente, esse cara é rico. E assim, eu sei que a indústria farmacêutica nos coloca em um lugar legal, né? De achar que a gente é rico. Eu não vou mentir que eu não sou. Nem eu. Mas a gente sabe da realidade, né, André? Que tem espaço pra gente ganhar muito mais e melhor. Mas aí depende do conceito do que é ser rico também. Exato. A gente tá falando aqui de uma pessoa que precisou ir 4 horas da manhã para uma fila de postinho para ser atendida às sei lá que horas, né? Enfim. Sair de lá sabe lá que horas. Chega o André. Olha pro pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Já... Um rosnando, outro xingando, a outra falando, não vai passar na minha frente não, não vai passar na minha frente não. Desse jeito, nesse clima. Aí você já passa a ficar preocupado se tem alguém armado ali, né? Eu pensei, juro que eu pensei. Falei, cara, pra eu ser agredido aqui, falta bem pouquinho. Cumprimentei todo mundo, cumprimentei a recepcionista ali, a secretária do postinho, falei, doutor, vem hoje? Ela falou, vem. Falei, eu acho que eu não vou aguardar ele. Ela falou, não, pode aguardar. Pode aguardar que ele vai falar com você sim. Falei, tá. Esperei mais um minutinho, o doutor chegou e me pegou pelo braço. Ô, André, tudo bem? Me pegou pelo braço e me jogou pra dentro da sala. Nisso eu entrei e falei, doutor, eu só vim te dar um oi, tô indo embora. Ele falou, por quê? Eu falei, doutor, tem 200 pessoas lá fora. Ele falou, fica tranquilo. É assim todo dia. Por que eu pensei em contar essa história, Fabinho? Porque às vezes a gente se contamina com o pessimismo, que já é nosso, e fala, não vai dar, não vai ser possível. Mas aquilo é tão normal para o médico que tá tudo bem. Ele separou 5 minutinhos daquele dia caótico para atender propagandista.
e para beneficiar o paciente também, né? Porque daí ele falou, não, fica tranquilo, quer ver como é que vai dar tudo certo? E nisso a gente escutava do lado de fora da porta as pessoas xingando. Ele falou, não, fala aí, dá seu recado. Lembro direitinho. Aliás, um beijo pro doutor. Que te salvou, né? Você salvou. Eu falei, ó, esse produto tem essa indicação, esse diferencial. Fiz minha propaganda. Falou, quer ver? Abriu a porta e falou assim, dona fulana, esse menino que acabou de entrar aqui trouxe o remédio que a senhora estava precisando. Meu Deus do céu. Cara, quebrou a perna de todo mundo. Né? Porque ele falou pra ela o porquê que eu tava lá dentro. E eu ia beneficiar, eu, entre aspas, né, o laboratório, enfim, a indústria, ia beneficiar aquela paciente. Uhum. E aí, saí de lá numa boa, ninguém me agrediu, ninguém tava armado, graças a Deus, né? Então, tipo assim, ele quebrou. Ele foi um o que vendedor poderia- e tanto ali, né? É. E esse é o intuito do propagandista dentro do consultório, né, André? E naquele ambiente de consultório, mesmo que seja particular, se você consegue de alguma forma orientar o paciente que o seu objetivo lá é, em alguns momentos, beneficiar inclusive ele que vai entrar depois de você, isso quebra, né? Ele entende Da mesma o forma porquê. que quebrou aquilo tudo. E entende o porquê. E quando eu particularmente, eu treinava a secretária, André, eu falava para a secretária, você sofre com isso? Sempre eu perguntava, você sofre com o paciente quando o propagandista entra e tal, quando o médico está atrasado? Orienta o paciente, conversa com ele, explica o porquê que a gente entra primeiro. Boa. Que o fato da gente entrar primeiro pode estar beneficiando ele que está ali, se não ele o outro, enfim. E isso acalma os pacientes. Então tinha secretárias que elas pegaram a cartilha e depois me davam os feedbacks. Olha, funcionou, realmente o pessoal está mais calmo. Quando o paciente já chega, eu já falo que se chegar, principalmente quando está perto do horário e tal. Então, o tempo todo você pode estar contribuindo, dando soluções, ajudando. Inclusive a secretária, porque a gente percebe também, né, André? Nossa. É uma demanda altíssima. A gente vê poucos médicos investindo em desenvolvimento de secretária. A sobrecarga de energia na secretária é surreal, né, cara? Ela tá ali literalmente suportando todos os lados Porque a energia tempo que todo. chega lá para ela é muito negativa, né? do A gente falou paciente, quer agora ser há pouco, atendido, o médico que agiliza o tempo dele, Exato, o exato. propagandista quer entrar, né? Exato. Irmão, deixa eu ver se tá gravando a gente, só pra Vai gente lá. não perder esse papo bom aqui. Tá gravando. Então a gente segue. André, Muito bom, cara. segue aí, vamos lá. É. Enquanto você segue aí, eu vou postar aqui o story que a gente gravou. Posta aí que tem mais uma pergunta aqui que fala sobre concorrência. Eu achei super interessante. Que a pessoa que pediu para eu perguntar isso aqui para você, ela estava querendo dizer o seguinte: nós que já somos do ramo sabemos, e quem vai entrar é bom que saiba. Fala, pessoal, eu tô aqui. Que existe concorrência, né, cara? A gente está falando de um mercado. Existem produtos semelhantes que tratam a mesma coisa, que tratam a mesma patologia. Então existe concorrência. Produtos similares, commodities, né? Sim, As famosas sim. commodities. Às vezes a mesma substância com marcas diferentes, e aí algum detalhezinho que diferencia essa substância, né, de uma marca para outra. Mas existe concorrência. E é uma concorrência acirrada. Às vezes, é igual o Fabinho estava falando, às vezes você tem um sulco, uma marquinha no comprimido que seu concorrente não tem. E essa marquinha facilita quebrar o comprimido para fracionar e usar meia dose. Meia dose. Né? Às vezes é um comprimido que dissolve mais rápido, às vezes é um que desliza mais fácil, enfim. Tem uma camada deslizante, né? Que é uma camada para facilitar a deglutição. É o detalhinho, né, mano? Detalhe do detalhe. Detalhe do detalhe, já pegou. Você acredita, Fabinho, a pessoa quis perguntar isso para você, eu só estava contextualizando, mas você acredita que existe algum diferencial que pode ser trabalhado para a gente vencer a concorrência sem desgastar o relacionamento com os colegas? André, é uma pergunta desafiadora, mas muito boa. Porque eu acredito, eu particularmente, eu até por questões estratégicas, eu sempre sabia menos do concorrente. Para evitar esse desgaste, inclusive na frente do médico, para não acontecer o deslize de ser desleal, antiético, porque eu acho que antes de qualquer profissionalismo, a gente tem que ter uma ética, porque a ética é pessoal, ela tá no profissional, mas ela é do pessoal. Então, eu sempre busquei levar vantagens que o meu produto tinha.
Porque eu nunca acreditei que gastar o meu tempo, a minha energia, o meu conhecimento, naqueles 5 minutinhos com o médico, Quando muito, cinco né? quando muito, falando do concorrente, seja positivo ou negativo, ou a título de conhecimento, porque às vezes eu posso estar levando conhecimento de um concorrente que é real. Eu não estou sendo desleal, não estou sendo antiético, mas eu estou levando uma informação para o médico. Só que quando ele me questionava, eu até, tendo conhecimento, falaria. Mas, sobretudo, André, eu sempre investi o meu tempo no meu produto, falando da minha marca, falando dos diferenciais, levantando o questionamento, levantando objeções do médico, porque se ele não levanta objeção para mim, como é que eu vou solucionar a objeção dele? Então, em alguns momentos eu dava informação, sobretudo eu deixava o campo aberto, aquele famoso silêncio que você deixa para ele Adoro, começar a A falar. técnica do silêncio eu acho fantástica. Então e aí não precisa ser uma pergunta aberta, não precisa ser uma pergunta fechada, você só faz o silêncio e ele vai começar o discurso dele. E nesse discurso você consegue pescar o que tem de objeção com relação ao seu produto. Se você fala do concorrente e ele te pergunta do concorrente, você está investindo os seus 5 minutos, quando muito, falando do concorrente. Então eu acho que isso traz uma segurança para você com o seu concorrente, mantendo a ética, o respeito, até porque em algum momento você pode estar do outro lado. Sim. Então isso te blinda de quaisquer questões a serem questionadas. Mas a gente sabe que o mercado é extremamente competitivo. É isso que eu tô pensando e acontece aqui. coisas assim horripilantes e que casos inacreditáveis de, cara, eu vou falar. Fala. Representante que pega a amostra do colega e põe na mala, representante que fala que o preço comparado né? do dele é mais barato, mas ele está comparando com uma molécula diferente, com uma tecnologia diferente, com uma associação diferente que acontece bastante, né, André? Às vezes o cara ele tem um princípio ativo, que é o principal ali, por exemplo, nimesulida, mas o que que vai? Eu nunca trabalhei com nimesulida, tá? É só um exemplo. Mas o que que vai agregar no nimesulida? Talvez um carreador que chega mais rápido, que tem mais efeito, talvez é um protetor hepático que está ali associado com a nimesulida. E aí eu vou falar do concorrente, Nós comparando uma preços, participação especial aí no seu... Cuidado aí, ó. comparando preços que não faz sentido. Então, informações que não são reais. Sim. Então isso tudo impacta aí acho que primeiro em você como ser humano de bem, com boa índole, com boa ética, Mas vamos supor que aconteça. Vai, Pode piorar, vai lá. Vou piorar. Porque, cara, vamos trabalhar com a realidade. Tem horas que o médico vai te colocar numa situação desconfortável. Com certeza. Você tá falando... Eu também nunca trabalhei com nimesulida, tá? Vamos pegar esse exemplo que eu gostei por não ter... Nós somos imparciais. Eu tenho uma nimesulida, você tem outra nimesulida. A sua tem um carreador diferente do meu, o seu preço é diferente do meu. A proposta do meu é diferente da proposta do seu. Mas ambos tratam a mesma patologia. Uhum. O médico vira para você e fala assim: ah, mas eu prescrevo o do André. Prova para mim que o teu é melhor. Doutor, para qual perfil de paciente que você prescreve do André? Ah, para o paciente A. Legal. Doutor, percebe que o paciente B, C, D, tudo tem oportunidade para o produto que eu estou trazendo para o senhor? Então, partindo desse princípio, doutor, o senhor não precisa deixar de prescrever o do André. Era isso que eu queria. Inclusive, em algum momento, o paciente que hoje você prescreve para o André, em algum momento, dependendo da evolução que ele tiver, Não se adapta. Ou não se adapta, evolui. não evolui. Às vezes é um produto de mais difícil acesso, às vezes tem mais difícil custo. Então, o perfil do paciente pode determinar sua prescrição. Então, para esses casos, doutor, o senhor vai ter essa alternativa que é o meu produto. Então, eu não fui antiético, eu não fui desleal com o meu colega, eu não denegri a imagem do produto dele, porque a gente tem que entender que tem espaço para todo mundo. Agora, a forma que eu vou me valorizar diante do médico, que eu vou me posicionar diante do médico para que ele prescreva o meu medicamento. Agora eu vou falar uma coisa, viu, André? Tem muito médico que odeia pessoas antiéticas. E ele faz questão de comentar com o colega que você foi capaz de falar. Dele. Eu concordo. Então existe até um amigo meu que eu gosto muito, o Carlos Leres. Ele fala uma palavra que eu trouxe para o meu vocabulário. Existe uma linha tênue. Bonita essa palavra, hein? Existe uma linha tênue entre até que ponto eu posso falar do concorrente, né? Mas ela precisa ser
estudada. Você precisa saber que essa linha tênue existe. Porque também eu não gosto da conduta do... Eu não queria usar essa palavra. Do arregão, sabe? O cara que fala, tipo assim, não entra na briga. Porque é o nosso papel, Fabinho, defender uma marca. E o cara que simplesmente se coloca numa condição de, ah, não, doutor, realmente fica a seu critério. Porra, mas então por que você foi lá? Cara, Você foi lá para fazer a defesa do porquê que o teu produto tem um diferencial. E a partir do momento que você fala para o médico, ah, mas aí fica a seu critério, você está deixando bem claro que você não sabe de tanto fato. faz Tanto o que ele prescrever. E no fundo, o que eu quis aqui provocar é assim, ó, existe uma diferença. A gente sabe que existe uma diferença, porque senão não justificaria. Em algum ponto tem um diferencial. Nem que seja o nome. O nome. Nem que seja o nome, né? Esse a gente tem certeza que vai ser diferente. Então, alguma diferença existe. Então, cabe ao propagandista entender essa diferença e saber aonde que essa diferença Vai ser valorizada na percepção do médico. Na percepção do médico. E entregar isso. Doutor, o nome do meu produto é muito mais sugestivo para o senhor lembrar. É o motivo. Faz sentido. Eu já vi, cara... E também, se é mais fácil para o médico lembrar, é mais fácil para o paciente lembrar também, né? Eu já vi sacadas geniais, por exemplo, de colegas, né, em campo, falando, doutor, esse produto o senhor prescreve mais para homem ou para mulher? Para homem. Doutor, o senhor está prescrevendo um produto que remete ao feminino. O senhor vai prescrever esse nome para um homem, não pode pegar mal? Eu estou falando um exemplo, né, esdrúxulo. Era na época do Materna, que tinha uma vitamina para gestante que também era prescrita para quem fazia cirurgia bariátrica. Né? E aí eu vi um colega falando isso. Cara, se você está prescrevendo um produto que é para mães, para um cara que fez uma cirurgia bariátrica, ele não pode se sentir meio constrangido de ir na farmácia comprar esse produto com esse nome? Cara, era o nome. Era um detalhe. Mas ele entendeu que esse detalhe podia fazer a diferença. E faz, né? Faz. Esse Faz detalhe diferença. é um grande detalhe, né, André? Não é um nome genérico não do medicamento, mas um nome genérico, né? Que não induz a um público feminino ou masculino. O cara pode se sentir mal, Exato, né, de fazer uso. Então eu quis trazer isso porque sempre tem alguma coisa que o seu produto tem de diferente. Se essa diferença advoga ao seu favor, é o seu papel usar essa diferença na frente do médico. Exato. Acho que é isso que a indústria espera da gente. E tornar perceptível para o médico, porque de repente ele está ali prescrevendo, como esse caso que você citou o exemplo, e ele não tinha sequer percebido a situação. Então precisou do propagandista chegar e indagar ele sobre o perfil de paciente, entender, o médico levantou o que era que ele estava, né, realizando, conduzindo dentro do consultório, e foi uma charada ali para poder advogar a favor dele. E nada contra o Matheus. A gente prometeu não falar nomes. É só uma questão de posicionamento. Vou colocar um pi. Faz sentido. Fabinho. Você tá me metralhando de pergunta, eu tô me sentindo numa entrevista de emprego aqui. Não que eu não esteja querendo, mas é o público do Endcast, cara. Não que eu não esteja querendo, mas ó, tem pergunta para você aqui, tem? viu? Então vou acelerar aqui. Então, essa é bem prática, dá pra gente agilizar nela aqui. Como que você avalia a adaptação dos propagandistas a novas tecnologias? Você acha que elas vieram para somar ou geraram mais um nível de complexidade? A pessoa que perguntou estava falando, por exemplo, cada dia uma ferramenta nova de CRM, plataformas que geram gráficos, Power BI, e, enfim, essas tecnologias que podem facilitar ou não, né, o dia a dia do propagandista. O que você acha sobre isso? André, enquanto você responde, eu vou olhar ali. Vai lá. Como a gente estuda mentalidade, como que o cérebro funciona, como que a mente age em determinadas situações, eu vou partir do princípio que toda e qualquer mudança gera desconforto. Porque a gente vai sair de uma zona onde eu estou extremamente confortável, controlada, porque eu já tenho ali o controle sobre aquelas ações que eu já realizo, né? E de repente vem uma atividade não a mais, mas diferente. Ela não necessariamente precisa ser uma atividade a mais, mas uma mudança no sistema, um Excel que passa para um Power BI e que gera esse desconforto na nova adaptação. E aí a gente volta lá no início da nossa conversa falando sobre de que forma que eu interpreto a pressão.
De que forma que eu interpreto essa nova ferramenta? Então, quanto mais conhecimento e recursos que eu conhecer sobre essa nova ferramenta e de que forma que isso vai facilitar, otimizar, melhorar a gestão no tempo e produtividade do meu dia, mais rápido eu vou aceitar essa mudança. Mais rápido eu vou me adaptar. Mais rápido eu vou colher frutos dessa mudança. Sabe por quê? Porque tem uma galera que está lá em cima estudando sobre o que é melhor para nós. Ah, tudo bem, vai ter aquele que vai falar assim, mas aqueles que estão lá deviam estar aqui para ver a nossa realidade. E tá certo. Eu concordo, faz total sentido. Só que provavelmente eles têm dados mais fortes e reais para implantar uma ferramenta sem ter a necessidade de vir viver no campo. E quem disse que não foi viver no campo também, né? E quem disse às que vezes não foi com aquele que está sentindo isso, mas foi numa outra cidade, foi numa outra empresa. Talvez a própria empresa, como eu já participei de ferramentas de desenvolvimento, inclusive de treinamento, ela seleciona um determinado público, pega por amostragem, às vezes, piloto, né? Um projeto piloto, vai por meritocracia, por resultado, enfim, coloca esse representante numa situação de maior confiança, tanto para abrir, né, esse trabalho desse projeto piloto, e que talvez você não teve acesso a essa informação, talvez você não foi um dos selecionados. Então tudo isso pode acontecer. Pode. Mas o fato é, se chega algo novo, algo de melhor, essa nova ferramenta traz. Abre o coração para enxergar. Abre o coração, melhor, né? Primeiro aceita, entende, percebe o que tem de positivo naquilo ali, naquela nova ferramenta, naquela nova atividade, no novo modelo de evento médico, né, André? Porque de repente muda, né? Por que vai abastecer com álcool e não mais só com gasolina, ou que ficasse a critério do representante, entender melhor, né? Os porquês, porque isso vai fazer total diferença na adaptação sobre essa nova mudança. E quanto mais rápido você mudar, menos você vai sofrer e mais rápido você vai estar usufruindo dos benefícios do que vem. Brilhou. Seja ele o que for. E sem romantizar de novo, se for para piorar, cabe feedback. Se o que você tinha antes era melhor do que o que foi implementado, cabe você registrar a sua opinião para o seu superior, lógico, sem pular hierarquias, né? Porque tem gente que quer pular etapas, né? Mas chama o seu superior e fala, ó, antes, no modelo anterior, a gente fazia tal, tal e tal coisa e tinha tal resultado. Nesse modelo novo, a gente está fazendo mais etapas e não está conseguindo chegar nesse mesmo resultado. Na minha opinião, a gente não teve uma melhora com essa mudança de processo. Eu estou deixando de fazer alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Não, você está fazendo tudo que tem que fazer. Então, eu acho que a ferramenta não está entregando o que ela prometeu. Que pode acontecer. Acontece bastante. Até porque, geralmente, algumas ferramentas ela vêm num processo de desenvolvimento da própria ferramenta. E quando a empresa entende esse feedback, ela vai melhorar. Né? Ela tende a melhorar essa ferramenta. Né? Mas essa abordagem ela é essencial, sabe, André? E é aquela máxima que a gente fala, né? Contra fatos e dados não há argumentos. Se você aceitou, validou a ferramenta, viu? Porque você só vai conseguir falar que ela não foi tão eficaz depois que você usar. Testou, lógico. Depois que você aceitou, testou, é igual um lançamento, André. Tem lançamento que o representante pega e fala, ixi, esse produto aqui não vai dar certo, não. Não vai mesmo. Já não deu. Já não deu. Já não deu. Concordo com você. Então, cara, entende o produto, entende qual que é o benefício do produto, entende o perfil do paciente que vai se beneficiar com aquele produto, entende que vai ter alguém em algum lugar que você vai conseguir levar esse benefício para esse paciente, porque a venda, ela é o fim. O que acontece no meio é o que é interessante, é o que faz a gente vibrar, né, André? É entrar na sala do médico, é conseguir falar com ele, é conseguir entregar a informação da forma clara para ele entender. Você sai da sala do médico sabendo que o médico entendeu o seu recado. A prescrição é só uma consequência. E é por isso, cara, eu estou aqui me deliciando com essas respostas, porque é por isso que o resultado de lançamentos é tão diferente de um setor para o outro. É notório quando o representante, todos os representantes da equipe foram para o mesmo treinamento, ou online ou presencial, receberam a mesma carga de informações, receberam a mesma quantidade de amostras ou uma quantidade proporcional, né, aos painéis que cada um tem. E aí todo mundo vai para o campo no mesmo dia. Um setor brilha, voa, começa a ter prescrição, começa a ter venda.
E o outro setor é aquela hiena do desenho animado. Ó céus, ó vida, que produto difícil, que produto que tem concorrência, que produto isso. Cara, o que mudou de um para o outro, cara? Foi justamente essa mentalidade aí. Um saiu da reunião louco para contar aquela novidade boa para aquelas pessoas que ele sabe que vão se beneficiar, e o outro saiu com um fardo, né? Você quer ver um exemplo disso, André? Já percebeu algum dia que você acordou e falou, cara, se eu pudesse, eu ficaria deitado na cama o dia todo? E quando eu indago alguém com essa pergunta, a maioria das pessoas fala, cara, isso acontece com bastante frequência. Mas já aconteceu também aquele dia de você acordar e falar, cara, hoje é o meu dia, hoje é o dia que eu acordei para brilhar e no final do dia eu vou ter uma sensação de realização e tal. E o que acontece no primeiro caso, onde você não queria nem levantar? A chance das coisas darem errado é muito grande. Maior. O dia vai demorar 2 vezes mais para passar. Vai ter muito mais problema. O desafio vai ser maior. Sabe? Então por que isso acontece? Porque no primeiro instante, ao despertar, você delegou para o seu cérebro como ia ser seu dia. É isso. É fácil, Fábio, falar todo dia, hoje eu tô feliz, né? Tem até um meme que o cara fala assim, quebrei minha perna, que legal, tô feliz. Se um instante cai na sua feliz. cabeça. Não, é pensamento positivo. Não é isso, né? Não é isso. Sem romantizar, né? Sem romantizar. Mas se você... André, você quer ver outro detalhe? Quem é que gosta de sextar aí? Pois é, cara. A pessoa que gosta de sextar, ela sofre 5 dias para arriscar ter 2 de felicidade, porque no domingo, 6 horas da tarde, já começa a sofrer. Cara, eu quero ser feliz todos os dias, é na segunda, é na terça, eu quero estar alegre, eu quero conectar com pessoas, eu quero ter resultado, eu quero ser produtivo. Nossa, eu usei muito tempo aquele áudio da segunda-feira, sabe? O cara grita, hoje é segunda-feira! Eu adorava aquele áudio. Dá uma vontade de quebrar o celular, porque você quer ter aquela energia daquele cara e você procura e ela não existe. Mas ela existe. Ela existe, cara. É bom demais você se sentir produtivo. Cara, não dá pra eu comprometer segunda, terça, quarta, quinta e domingo. Pra ser feliz só na sexta e sábado. Porque domingo, 5, 6 horas da tarde, você já deu a musiquinha do Fantástico e já começa a ficar triste. Ah lá, já despertou gatilho. Então... Eu tinha uma amiga que falava que ela tinha... síndrome da música do Fantástico, acho que era isso, síndrome da musiquinha do Fantástico, alguma coisa assim. É o que acontece. Tocava aquela musiquinha, ela entrava em depressão. É o que acontece. Então, não dá para aceitar mais. Quando você toma conhecimento de como sua mente, seu cérebro funciona, você consegue até delegar para o seu cérebro qual tipo de hormônio que ele vai produzir. É isso. E eu acho que se tiver nesse nível, é claro que é muito mais fácil estar aqui, do lado de cá da câmera falando, do que aí no teu lugar fazendo. Em prática, né? Mas se tiver tão ruim assim, eu acho que está na hora de repensar se é isso mesmo que você quer fazer pro resto da sua vida. Porque ninguém merece, cara. Ninguém merece viver uma vida inteira só esperando a sexta-feira. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Se estiver nesse nível, tenta procurar, ressignifica a sua vida. Às vezes é outra coisa que te faz feliz. Às vezes seu barato é vender coco na praia, sei lá. Lembra do que eu não sei que eu não sei? Não é? E às vezes você tá ali num ciclo vicioso, porque você não sabe que existem outras oportunidades, Sim. outros mercados, outros meios de atuação que vai conectar muito mais com o seu propósito. Primeiro que antes de atingir o propósito, tem que conhecer sua própria identidade. Como é que eu vou saber de propósito se eu não sei nem da minha própria identidade? E a partir do momento que eu entendo a minha identidade, o porquê da minha existência, fica muito mais fácil de encontrar um propósito. E quando você tem um propósito, é como se fosse uma bateria recarregável. Você vai estar constantemente feliz, trabalhando, buscando, porque você está conectado com o seu propósito. O seu propósito ele tem que estar relacionado com o que você faz. Com o que você faz e, em grande parte, vai ser em beneficiar outras pessoas. Não existe um meio de ser feliz sem você beneficiar outras pessoas. E é isso que a gente está fazendo aqui. Não é? Quantas pessoas podem e devem se beneficiar e quantas pessoas vai ver essas chamadas aqui que a gente fez, que foi bacana pra caramba, e nem vai dar atenção. Então aí... Ou até vão criticar, né, Fabinho? Isso. Porque tem também. Então isso é o ponto de equilíbrio, né? De quem quer fazer mais, melhor e diferente, para quem quer fazer sempre melhor do que para quem quer fazer só o mesmo. Só o básico. Gabrielão, né?
Gabrielão. Nasci assim, eu cresci assim, vou Eu morrer nasci assim. assim, Tô curioso, Sim. tem pergunta aí? Porque Tem. eu tenho uma pra finalizar aqui, mas essa eu vou deixar só pro final. Então vamos lá. Antes disso, vamos postar aqui o Stories? Posso? Vou postar aqui, André, na sequência, porque eu preciso até te marcar e marcar os outros. Marca aí, o André Ó, Underline André Brito Underline, e Endcast Podcast. menção. Estamos com bateria, que Então, vamos bom. lá. E vou me marcar. Você já sabia que tem como você se marcar? Não, sério? E por que isso muda? Muda que você vai estar postando do seu Instagram pra galera clicar no seu Instagram, porque quando eu te repostar vai estar lá Na verdade, você vai ter que colocar lá, enfim. Mas eu já coloquei aqui. Vou postar um e vou postar o outro na sequência. Daí, na hora que você tiver um tempinho, você posta no seu também. Agora só na hora que terminar o vídeo, meu celular tá gravando. Tá, verdade. Você quer gravar sem estúdio. Não, vamos lá. Mas tem perguntinha aí da galera pra nós. Deixa eu achar aqui as perguntinhas. Eu vou ser bem capcioso na pergunta. Ai, que medo, cara. Tem medo de pergunta. Ó, Essa luz aí apagou. Deixa eu ver se tá gravando aqui, meu irmão. Então, tá gravando, se você podendo quiser tocar. conectar aqui também, ó. Depois a gente só faz um cortezinho. Sabe aquilo lá? Qual esse aqui? Esse cabo. Ó, Vê se dá certo. Boa. André, vamos lá. Então, ó, abri aqui as perguntas. Ó, tem uma pergunta aqui que é legal, que é pra você. Pra mim, O que mais atrapalha um candidato na hora da entrevista? olha. Você, como recrutador, selecionador, vai saber responder essa com maestria. O que mais atrapalha, né? Uma pergunta interessante. Não conhecer a função, se for um neófito, ou não conhecer a empresa, André, se for um... vamos fazer diferente? Vamos. Quer ver um negócio? Olha que legal, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu postar aqui a outra, porque eu consigo responder a pergunta Me gravando. te gravando. Tá. Então põe vamos aí. lá. Deixa eu só postar o outro aqui. Olha, deixa eu ver aqui, André. Só um minutinho, vamos lá. Beleza. Não, e o melhor dessas perguntas que vem assim é que não tem preparo nenhum, né? É o que você sabe mesmo. Bate pronto. Eu gosto. Mas dá medo? Indicate, ó. É porque a gente, a gente fez dois stories que um foi 1 minuto e o outro cortou, né? Uhum. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na pergunta que eu te fiz, que eu acabei de fazer. E a gente vai responder já para os seus seguidores também. E para os meus, né? Que nós vamos repostar no meu. Exato. Deixa eu já te marcar aqui. Será que tem como eu já te marcar aqui? Vamos ver. Pessoal, então, ó. A gente vai fazer a pergunta e ele já vai responder direto no Instagram. Para quem tá vendo no YouTube gravado e para quem tá vendo no Instagram, que mandou a pergunta pro Fabinho. Exato. André, lembrando que é 1 minutinho, então Rápido no gatilho. vai. Bom, o que mais atrapalha um candidato no processo seletivo, se for um candidato neófito, é não conhecer a função do propagandista. É o básico do básico. Tem muita gente que chega iludido, achando que sabe o que o propagandista faz, mas com 2 perguntas o recrutador descobre que você não sabe, aquilo te atrapalha, não tem como fluir. Se for um candidato com experiência, que já passou por outros laboratórios, não conhecer a cultura daquele laboratório. É algo que pode te atrapalhar muito no processo seletivo. Show de bola. Ó, eu acho que a gente vai fazer melhor. Eu tô salvando. Boa. E aí a gente vai postar depois. Então, continue acompanhando aí, porque em algum momento essas respostas vão sair. Tem mais alguma aí? Vamos para a próxima? Perguntas que são
no perfil para o André responder. Ó, beleza, tem uma aqui que é para mim, então eu não vou nem falar, Cover. Tá, tem uma outra aqui legal, viu, André? Vamos lá. Eu vou falar o nome das pessoas e a gente vai mandar pro GD de quem perguntou, né, André? Ó, Para poder... Talvez você não tá com coragem de perguntar pro seu a gente vai gerente, a gente facilitar, vai né? encurtar o caminho. E Tem aí gente depois... correndo pro banheiro agora. Brincadeira, pessoal, a gente vai ser o mais discreto possível. André, qual o perfil dos profissionais que mais se destacam nas entrevistas? Nas entrevistas, Vamos lá, meu amigão. Eu vou separar aqui e daí, quando você estiver pronto, me dá um ok que eu começo a gravar. bora lá. O perfil dos candidatos que mais se destacam nas entrevistas. Ó, eu gosto de energia, brilho nos olhos e a pessoa que realmente demonstra que quer muito aquela vaga. Porque, por mais incrível que pareça, Fabinho, quem mandou a pergunta, a galera que está assistindo aí, tem gente que chega para uma entrevista parecendo que está indo para um velório. Então, assim, o que mais me encanta num candidato é o brilho no olhar, a vontade que ele tem, né, de conquistar aquela vaga, de superar todos os outros candidatos, porque no final das contas, processo seletivo, eu brinquei, é uma prateleira, que você está se colocando numa prateleira, onde alguém vai te comparar com outras opções e vai escolher um. No fundo é isso. Então, por que você tem que ser o escolhido? Você é o seu advogado naquele processo seletivo. Você tem que ser o melhor possível, com brilho no olho, com determinação e sabendo o que você quer para você conquistar essa vaga. Caramba. Ó, André, quem pegar essa dica aí, que tiver num processo, ou tiver buscando recolocação, ou que tiver buscando uma transição de um laboratório para outro, cara, essa dica é valiosa. Eu acho que muda o jogo. Né? Muda Se o a pessoa jogo. chegar com coitadismo na entrevista, já perdeu. E eu acredito que essa percepção sua não é só sua, como é da grande maioria dos recrutadores. Eu acredito também. Embora eu acho que recrutadores também podem ter estilos diferentes, né, Fabinho? Isso a gente sim. está falando do meu estilo de recrutamento, né? Mas pode ser que tenha recrutadores que busquem um estilo mais morno, sei lá, mais equilibrado. André, Eu gosto de energia. vamos lá. Tá dando super certo aqui, viu? Quais características de um propagandista? Tem muita pergunta, Fabinho? Tem, cara. Tu tá Ó, com- Caramba, veio bastante mesmo. Roda pra câmera assim pro pessoal ver. Vamos ver se mostra. Caramba, vamos lá. Vou mostrar um. Não, mas não mostra os nomes, não. Tá, rapidão, hein? Ó, tudo de perguntas. Alguém conseguiu ler Ficou só por aqui, ó. para ganhar um livro. André, tem uma pergunta aqui, ó. Ó, legal. Mas essa aqui é pra mim, eu acho que eu conseguiria responder. Já me dá assim, eu não sou chamado de entrevista. Ó, essa aqui é legal. Tô gostando dessa brincadeira. Caramba, velho. Mano, tem uma pergunta aqui É muito comprometedora. que eu acho que a pessoa ela tá em outro nível, mas eu vou. André, você já foi propagandista também, e quem já foi nunca deixa de ser, e Eu esse acho é o também. papo que o meu diretor me contava. Eu estou o E eu GD. acredito muito nisso também, né? Ó, vamos numa legal aqui. Essa outra de repente eu respondo depois. Já me cadastrei em diversas vagas, nunca sou nem chamado para as entrevistas. André, o que pode estar acontecendo com esse candidato? Boa, hein? Pode? Se você já se cadastrou em diversos processos seletivos e nunca foi nem chamado para a primeira etapa do processo seletivo, você pode estar pecando no básico, que é não demonstrar na sua candidatura que você atende todos os pré-requisitos da vaga. Dependendo do estilo da candidatura, se você tiver que enviar o currículo, por exemplo, tem algumas empresas que mantêm essa tradição, né, de receber um currículo, às vezes você pode estar pecando no nome do arquivo. Parece bobagem, mas tem gente que manda lá assim, ó, currículo no nome do arquivo. E aí esse arquivo chamado currículo se mistura a outros 300 currículos que também estão nomeados como currículo e você se perde.
Top. Top, top, top. Respondi? Respondeu. É um pequeno detalhe, né? Então, pequeno detalhe, é porque hoje as IAs acabam fazendo uma busca em palavras-chave. É que Então, o tempo foi curto, mas eu poderia agregar aí, né, para quem está aqui no YouTube, é importante palavras-chave, por exemplo, se você colocar no teu currículo palavras que remetem ao cargo, propagandista, indústria farmacêutica, o nome da o cidade nome onde a da vaga está cidade, disponível, né? o nome da vaga que foi publicado, porque às vezes está abreviado na publicação da vaga. Então, tudo isso pode fazer a diferença, tá? E o currículo é literalmente, como é que eu posso dizer? É o seu produto, é o que você está entregando. A gente brinca de produto eu, né? Você está se entregando para outra pessoa avaliar. Então, faça o seu melhor no currículo. Coloca num modelo bonito. Hoje em dia você tem o Canva, que te ajuda com isso. Dentro do Word, você tem uma opção lá de você buscar modelos de currículos. Então, não faz aquele currículo meia boca, né? De 20 anos atrás, que a gente estava acostumado a entregar de porta em porta. De preferência, personaliza, coloca lá na intenção, né, ou na descrição lá em cima, para qual empresa você está entregando aquele currículo. Tudo isso vai te aumentar as suas chances, não é garantia, né, mas vai aumentar as suas chances de sucesso. Antes de você fazer a próxima, deixa eu ver se está gravando aqui. Nossa, essa bateria tá heroína. Tá heroína. André, já perguntei algumas aqui bem específicas. Quer que eu faça uma para você? Deixa eu fazer uma para você, Vamos lá. Fabinho. Vai, procura aí. Vamos lá. Eu vou responder partindo do princípio do meu know-how da comercial, com a demanda médica e do que eu venho estudando nos últimos 8 anos, que é o desenvolvimento humano. Cara... Pô, a galera perguntou mesmo, né? Rasgaram o verbo. Se você tiver alguma que cabe a você e que talvez eu não identifiquei, já me pontua aí que depois eu já gravo com você. Vou fazer uma que eu acho que a pessoa Fez pra mim. tem muito disso, tem muito disso. Por isso que eu vou escolher essa porque vale a pena. A pessoa escreveu o seguinte, ó: quero entrar no ramo. Passear de cidade em cidade, de carro bom, de roupinha social. O que me diz? Como é que eu faço para gravar para você? Eu ponho em responder? Clica em responder. Aí você clica nesse aqui. Aí você direciona isso aqui para ficar bem legal, para aparecer a pergunta e eu respondendo. E só aperta e segura. Tem que segurar para gravar direto. Tá. Então vamos lá. Na hora que você falar aí, eu começo a gravar. Ó, para você que quer conhecer de cidade em cidade, andar bem alinhado, num carro bom, tudo isso é possível. Só que isso só é uma consequência de todo um processo que existe antes. De preenchimento de pré-requisitos, de conhecimento, de determinação, daquilo que você quer. Então, a estrada é mais longa para chegar nesse patamar. E é claro que conhecer outras cidades, outras culturas, outros lugares, andar bem alinhado, se conectar com pessoas de outros ambientes, de outros níveis, isso tudo é favorável para você. Só que você precisa entender que antes desse processo acontecer, existe uma série de outras coisas que tem que vir antes, né? Então, conectar com pessoas que já estão no ramo, buscar conhecimento sobre o ramo, sobre as culturas das empresas, a cultura da indústria farmacêutica, aí sim você tem grande chance de executar tudo isso que você acabou de dizer. Brilhou. Aí eu clico onde aqui para salvar? Agora aqui a gente vai concluir, clica aqui e salva. Adorei. Essa pergunta aí, cara, tem muita gente que eu até assim, é que não caberia num story só, né? Mas se for só para isso, procura outro ramo. Quer ver? Tem um diretor nosso que contou um caso num dos congressos que eu participei, que uma determinada pessoa chegou para ele e falou: quanto que ganha um propagandista? Aí ele falou: porque é muito óbvio, né? Então a média salarial nominal, que é o salário base, é muito bem divulgada por vários treinadores, Eu acho que várias pode até falar indústrias. aqui. A gente pode até falar, né? A partir de 5 mil, A partir de vai. 5, né? 5. Tem empresas que pagam até 12 mil, Tem mas empresas aí que pagam até 12, mas aí, não é a enfim, maioria. né? Não é a maioria, exato. Mas
Vamos partir do princípio da pergunta do cara. Ele falou assim, cara, quanto que ganha um propagandista? Ah, que o nosso salário inicial aqui era, vamos supor, R$ 6.000. É mesmo? R$ 6.000? Nossa, se eu ganhasse R$ 6.000, eu nem queria mais nada. Pra mim já tava bom demais. Ele pegou e respondeu assim, então você não serve pra gente, porque aqui a gente quer que o cara ganhe 10, 12, por quê? Tem uma variável, uma premiação, que quanto mais você entrega, mais você ganha. Então esse cara demonstrou que não serviria. serve. É o mesmo caso. Se você busca só status, não é o melhor lugar para se ter só status, porque aqui tem muito Trabalho. ônus, não é Muito só trabalho. bônus, né? Eu não conheço, pode ser que exista. Eu não conheço uma profissão que tenha só o bônus. Eu ainda não conheci. Se alguém conhecer e estiver assistindo esse vídeo, me manda uma mensagem no inbox Anda para nós. que eu quero saber. Fecha aqui? Fecha aí, vamos para as próximas aqui. Aí você pode procurar outra aí. Tá. A próxima fala assim, ó. Já achou uma próxima? Eu ia ler essa, mas acho que eu vou deixar pra você fazer ela pra mim no final. Essa, a pessoa escreveu. Essa vai pro Fabinho. Ô, louco. Adorei, ainda bem que não foi pra mim. Beijo pra você. Essa vai pro Fala o Fabinho. nome. Não vou falar. Brincadeira. GD chega sem avisar. Bom ou ruim? Peraí. Vai. GD chega sem avisar, bom ou ruim? Bom, primeiro eu vou partir do princípio que você faz um bom trabalho e executa o que tem que ser executado. Partindo desse princípio, não vai fazer diferença se ele vai chegar avisando ou não, porque você já executa o que tem que executar. Inclusive, eu acredito que o seu trabalho na ausência dele tem que ser o mesmo na presença, tá? E o que eu acredito que é legal quando o GD avisa que vai vir? Cara, você consegue traçar um roteiro mais preciso, um roteiro mais voltado para a produtividade junto do GD, porque a gente sabe que alguns médicos fazem questão, alguns médicos gostam que o GD visita, alguns médicos que têm algumas solicitações, algumas demandas, que está no nível de decisão do GD, é importante que o GD esteja com você. Então, quando o GD ele comunica antecipadamente, você consegue se programar melhor e ter melhores resultados, ser mais produtivo com a presença do GD. Brilhou. Eu vou concluir. 3 Salvar. pontinhos e salvar. Vou ficar bom nisso aqui, hein? Vai dar uma show de caixinha de pergunta depois, hein? Adorei sua resposta, tá? Faz sentido? Adorei, porque às vezes as pessoas vêm falar isso pra mim como um desabafo, falando de outras pessoas. Tá falando, cara, se você estiver fazendo o seu, pra que você tem medo? Não André, precisa posso disso, te né, revelar, cara? Eu adorava quando o meu GD me acompanha. Sabe por quê? Porque ele é um cara que mais quer ver que eu brilhe. Então, quanto mais ele andar comigo, mais ele vai me direcionar e me pontuar o que está fazendo, o que está sendo certo, o que eu preciso melhorar. E assim, não existe feedback negativo. Feedback ou ele é positivo ou ele é de melhoria, não é isso? Então eu preciso ter esse feedback de melhoria para eu estar cada vez mais próximo do ideal. Se você quiser estar mais próximo do ideal. Porque eu costumo brincar, eu aprendi isso num curso há, sei lá, 20 anos atrás, eu nem trabalhava no ramo ainda. Feedback é um presente. Se eu tenho um presente para te dar, Fabinho, tô com um presente aqui na mão, e eu falo, Fabinho, eu tô com um presente para você, e você não pega o presente, com quem que continua o presente? Com você. Feedback é a mesma coisa. Eu te dei o meu feedback. Você não quis pegar o feedback para você, ele continua sendo só meu. Ele não vai entrar no seu dia a dia. Não. Então cabe a você saber se você quer ou não quer pôr em prática o que está sendo oferecido para você nesse feedback. E se você não quer, talvez você não sirva para trabalhar nessa empresa. Ou talvez essa empresa não serve para ter você como funcionário. A gente precisa aprender a demitir as empresas também quando não cabe, quando você não vê propósito Travou dentro aqui, dela, né? né? Eu penso assim, ó, a gente não pode ficar nesse coitadismo. Tipo, ai, ele falou isso de mim. Ele não falou isso de você, ele falou de uma coisa que você fez. Não é? Exato. Aconteceu. Se ele falou, é porque aconteceu. Espera-se, né? A gente também parte do princípio que o feedback foi honesto, né? Foi ético. A gente está partindo do princípio da realidade nua e crua, como tem que Mais acontecer. Você está comum, com um né? visitante aí agora. Agora sou eu? Acho que tá. Saiu já. Eu quero só deixar bem claro que eu não estou
Eu não quero é romantizar demais as coisas, entendeu? Se te serviu, pega pra você. Se não serviu, A realidade é uma só, né, André? é. Ó, mais uma pra gente fechar? Depois você faz mais uma aqui se Você me achar. pontua uma aí que eu vou te fazer. E aí a gente vai respondendo depois É. nos stories. É importante que vocês sigam a gente aí. Boa, essa aqui, ó. A pessoa perguntou pra você o seguinte, Fabinho. Quais as características, quais as principais características de um propagandista de sucesso? Pera aí, André. Vamos lá. As principais características de um propagandista de sucesso. Primeiro, ele amar o que faz. Ele se identificar com aquele propósito, com aquele dia a dia. E a partir daí, ele entender que o propósito dele beneficia outras pessoas. E que beneficia a si próprio, porque você vai aprender, você vai ganhar grana, você vai ter premiações que vai depender do seu esforço. E isso vai fazer com que você proporcione coisas para você e para sua família. Então, entender todo o ciclo do escopo de trabalho do propagandista e fazer sentido para você vai te levar para o caminho muito mais próximo do sucesso. Então, acredito que esse seria um caminho bem interessante de você trilhar. Fechou, Os irmão. Vou stories, salvar. eles só tem 1 minuto, né, André? É, Então, a tem gente que ser podia bem discorrer muito resumido, mais, né? mas para a gente responder as caixinhas de perguntas, a gente precisa ser bem objetivo e, lógico, a gente teria mais dicas aqui. Pode até, inclusive, depois, né, quem fez a pergunta, mandar um direct aí pra gente poder bater um papo aí no face to face, 1 a 1. É isso aí. Bom, pra gente fechar, E tinha lido uma aí, André. Quer ver? Vê se acha uma aí. Eu que gosto muito de estudar, como sair da fase de só decorar o VR e ir para uma Nossa. propaganda mais técnica. excelente, excelente. Você quer responder ou você quer que eu responda? Ah, vamos. Eu poderia responder, Então, mas então você responde pode responder. Responde você. Gostei, gostei. Pronto. Como sair de uma visita mais decorada através do VA e ir para uma visita mais técnica? O primeiro ponto, não tem como ser diferente, é estudar o produto. Estudar o produto, o perfil do paciente, a aplicação do produto. E outro professor que eu sempre explorava bastante, sempre tem um médico que gosta de dar aula. Então, primeiro eu estudava, levantava as minhas dúvidas, as minhas objeções com relação àquele produto e levava essas objeções para esse perfil de médico que gosta de me ensinar, que gosta de dar aula, que gosta de ensinar. E aí eu acabava tendo mais know-how para falar daquele produto. E em alguns casos eu levava até um comentário de um médico para outro médico para confrontar essa informação e trazer a informação mais precisa para mim. Então, segue essa dica aí. Excelente. Nossa, cara, eu poderia brincar disso aqui o resto da noite. Sabe o que eu tô pensando, André? Imagina uma indústria farmacêutica, eu sei que existe conflitos de interesse, né? Até porque você está atuante. Mas imagina uma indústria farmacêutica nos contratar para numa convenção, numa reunião de equipe, a gente fazer esse bate-papo e com perguntas vindo da plateia. Porque eu acredito que o know-how que a gente tem hoje, a gente consegue... Pergunta do médico, tá? Se eu não conseguir responder, eu consigo buscar a resposta. É isso. Não é isso? E eu acho que o mais legal aqui, a gente não tá se colocando numa condição de melhor do que ninguém, né, Fabinho? De forma alguma. Expondo aquilo que a gente já viveu, algo semelhante. O que é muito bem-vindo nos dias de hoje, né? A gente aprender com quem já passou por um caminho semelhante, né? Um caminho que é parecido com o caminho que a gente tem que passar. Inclusive, André, pelo que você falou, qualquer um de vocês podia estar sentado aqui com a gente ou sentado no nosso lugar e fazendo o que a gente está fazendo. Colocando a sua própria opinião. A sua própria opinião. E provavelmente tem coisas que vocês sabem que a gente não sabe. Me mostra uma que você tinha falado que era importante para você, a gente fecha essa parte e depois a gente responde as demais aí no decorrer dos dias. Essa daqui, ó. Tá. Então já vou preparar aqui que a gente já vai na Você lê ela aí? Leio. Não tá gravando ainda não, tá, André? Quais especializações auxiliam para quem quer fazer carreira nessa área? Boa.
Ou seja, quais especializações acadêmicas seria, Eu né? entendi isso também. Tá. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: tem muitas empresas que exigem o curso superior completo, mas já existem muitas empresas que aceitam um candidato entrar num processo seletivo cursando, tá? Então nem sempre você precisa estar com o curso superior concluído para se candidatar a uma vaga de propagandista. O que eu mais indico, né, para que as pessoas que querem ingressar na indústria farmacêutica busquem de recursos é aprender com quem já fez ou com quem ainda faz isso na prática. Existem cursos voltados especificamente para pessoas que querem ingressar no ramo da indústria farmacêutica. Pessoas que já foram propagandistas um dia e sabem como fazer e querem te ensinar a fazer isso. Se você quiser procurar algo mais formal, existe curso de oratória, existe curso de psicologia positiva, existe curso de mindfulness, existe curso de neurociência e por aí vai. Mas essas são as minhas principais dicas. Respondi? Respondeu. Eu só quis aproveitar essa pergunta porque tem uma lenda de que a pessoa precisa ser formada na área X para ingressar na indústria. Por exemplo, já recebi muita gente me perguntando se tinha que ser farmacêutico para ingressar na indústria farmacêutica. André, vamos fazer o seguinte, eu acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas, principalmente para quem quer ingressar ou transicionar para a indústria farmacêutica. Quer gravar outro? Não, a gente vai utilizar esse, sobretudo, vamos fazer uma outra resposta, um complemento de resposta para essa pergunta aí. Eu escolhi, Fabinho, responder essa pergunta porque tem muita gente que acha que precisa ser farmacêutico ou ter uma formação na área específica, tal área, né, para ingressar na indústria farmacêutica. E não necessariamente. Até tem empresas que exigem você ter formação nas áreas biológicas, por exemplo, mas a grande maioria não. Você pode ter uma formação na área de administração de empresas, marketing, comércio exterior, engenharia, sei lá, qualquer outra área e se preparar para ingressar no ramo. Então, se você tem vontade e acredita ter o perfil, é só você se preparar para entrar no ramo. Busque conhecimentos do ramo. Tem muita coisa gratuita, inclusive. Aqui no Instagram tem muita coisa gratuita e interessante. Mas se você quiser aprofundar, busque pessoas, pesquise sobre essas pessoas, pergunte para quem conhece essas pessoas se vale a pena você investir nesse curso para você se preparar de fato para entrar nesse ramo. Feito? Fechou, meu querido. André, muito bacana. Tem perguntas que a gente não respondeu, mas que a gente ainda vai responder no nosso momento. Eu tenho mais uma pra você aqui, tá? Tem mais uma? Tem. Mais uma não, mas na verdade uma que se desmembra em duas. E a gente tem bateria ainda. Então vamos lá. E depois, você disse que tinha uma aqui para fechar? Era essa. Era essa? É. Então fechou. A que eu tenho para fechar, você ia falar de alguma coisa para depois? Depois. O que eu queria... Vocês sabem da tradição do Endcast, né, galera? Da pergunta final do Endcast, né? Mas não faria muito sentido eu fazer a mesma pergunta duas vezes, já que o Fabinho já esteve no estúdio do Endcast e já respondeu a famosa pergunta do que ele diria para ele mesmo se ele se encontrasse no momento da infância. Então eu modifiquei essa pergunta aqui e quebrei ela em duas partes, tá? Vamos lá. Primeira parte da pergunta é, primeiro, né, você gostaria de deixar mais alguma mensagem para alguém ou para algum grupo de pessoas de algo que a gente não tenha falado? Cara, é bem bacana essa oportunidade, né, André? Porque eu sei a repercussão e o alcance que o seu programa hoje tem. E falar sobre a questão da mentalidade é algo que serve para qualquer pessoa. A gente já falou aqui, deu várias dicas, vários spoilers, mas eu costumo falar que no desenvolvimento humano, as pessoas falam, eu preciso fazer um curso de desenvolvimento humano. Só que antes do desenvolvimento humano vem o autocuidado, o autodesenvolvimento e posteriormente o desenvolvimento humano. Então, autoconhecimento, autocuidado, autodesenvolvimento e desenvolvimento humano. Percebe que eu estou cuidando de mim, estou me conhecendo, desenvolvimento humano. Estou apto a lidar com qualquer ser humano, com qualquer pessoa. Porque quanto mais eu sei de mim, menos eu preciso saber do outro. Perfeito. E eu vou saber do outro sendo outro, sem julgamentos
Porque o julgamento começa dentro de si. Então, se eu julgo, eu auto me julgo. Quando eu auto me julgo, eu estou me limitando a fazer isso aqui, por exemplo. Porque provavelmente, como você comentou que existem críticas, críticas é um tipo de julgamento, a não ser que sejam críticas construtivas. E quem julga com críticas, auto se julga. E com certeza, em algum momento, deixa de construir algo com medo do julgamento alheio. Por quê? Porque nesse momento você já está se auto-julgando. Boa. Então, aprendam a se conhecer, busquem o autocuidado, o autoconhecimento e aí sim partam para o desenvolvimento humano. Porque o negócio começa antes. Não adianta você buscar o desenvolvimento humano sem antes se conhecer. Se conhecer é o ponto de partida. Show. E a segunda parte da pergunta, Fabinho, é o que você falaria hoje, né, depois de ter estudado tudo que você estudou, esses 8 anos de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, de ter passado pelo comercial, de ter ido para propaganda médica, de ter passado por mais de uma empresa, por mais de um gestor, enfim, o Fábio de hoje tem a oportunidade de encontrar o Fabinho no primeiro dia de ramo. Caraca. Qual a mensagem, qual a dica, qual o conselho que você daria para o Fabinho no primeiro dia de ramo? Eu vou falar um negócio que ele vai servir não só para o Fabinho lá no primeiro dia de ramo, mas para qualquer pessoa que esteja em qualquer momento da vida. Só que antes disso, André, eu queria... O depois é agora, tá? Ah, é? Antes que a gente finalize com essa pergunta, eu queria dizer que eu estreiei ontem o meu podcast, que chama Fora da Caixa Podcast. Eu tive um convidado maravilhoso. Esse convidado ele contou uma história, porque a ideia do podcast é histórias verdadeiras de pessoas comuns que estão vivendo um propósito, que têm sucesso, que têm uma história, sobretudo uma conquista. Idealizou, imaginou e materializou isso que imaginou. E pessoas que realmente fazem fora da caixa, porque o clichê de pensar fora da caixa geralmente leva as pessoas a uma necessidade de ter um resultado diferente, e aí pensa fora da caixa, executa fora da caixa, tem o resultado fora da caixa e volta para dentro da caixa. Em alguns casos, essa mesma pessoa pensa, ou essa outra pessoa pensa dentro da caixa. Ela nem sai da caixa para pensar. E, obviamente, tem um resultado diferente. Só que a proposta do viver fora da caixa é que você viva constantemente com resultados acima da média, né? E quando eu falo de autocuidado, esse convidado de ontem ele teve um momento que ele falou assim: André, inclusive os episódios vão ser na maioria ao vivo. Esse de ontem, por questões de data, foi gravado e a gente sobe ele amanhã, às 20 horas, no canal do YouTube da TV Uberaba Online. Amanhã, no caso, o pessoal que vai estar vendo isso aqui já tá no passado, tá? É dia então, 31. Só para colocar... Dia 31 do 10, né? Amanhã é 31? Ou primeiro? Hoje é 30, amanhã é 31. 31? Então, ó, vai ao ar no dia 31 do 10. Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas 31 do 10 já vai estar subido aí esse vídeo, tá? Então, porque é amanhã, então a gente tá gravando hoje quarta-feira, dia 30, e tá lá no canal do TV Uberaba Online. E aí esse cara falou o seguinte: se eu não tivesse buscado o autoconhecimento, talvez a gente não estaria aqui batendo esse papo. Isso é muito forte. Então, se você se vê em um momento de estar perdido, sem saber onde está, para onde quer ir, busque se autoconhecer. Ele falou isso numa... Cara, ele falou isso... sem querer dar spoiler, já dando, ele tinha... pensou em pensamentos, autoextermínio? Autoextermínio. Nossa. Então, assim... E foi um podcast maravilhoso, cara, uma história muito sensacional, então não podem perder. Boa. Aproveitando o ensejo do podcast Fora da Caixa, eu sei que o André é um cara que eu nem sei como que ele faz, mas ele tem 36 horas no dia dele. E aí, não dá pra mudar o fio, dá pra mudar... A gente faz com uma luz diferente esse grande final. Esse grande final? Vamos desligar aqui também? Vamos se desliga. Ou não precisa não, não, né? deixa assim. Qualquer coisa, depois na edição você faz os cortes. André, vamos aproveitar aqui o ensejo, né? Então, o André é um cara que eu sei que ele tem 36 horas no dia dele. Como que ele faz isso? Nem a ciência explica.
Tem equipe, tem esposa, Tem filho. equipe, esposa, filho, 2 podcasts, um curso que ele está aí cada vez melhor, mais robusto para levar para vocês aí, propagandistas e para quem quer estar nesse ramo que eu digo que é maravilhoso, as pessoas, as conexões, o trabalho, o resultado do trabalho, as viagens, as roupas, os carros, Também, os né? tickets, tudo isso faz parte. Sobretudo, André, eu quero aqui em primeira mão te convidar, não só você, como você já fez parte de um outro momento do Plantão Saúde, Sim. mas te convidar junto com a sua equipe lá, com a Touque, com o Montanha, então fica aqui registrado, vocês se organizem aí para vir, porque agora é a nossa hora aqui no Fora da Caixa Podcast, porque eu sei também que o Montanha, eu sei também que a Touco faz um trabalho sensacional Super lá. fora da caixa. E aí eles devem estar aí com umas 28 horas no dia deles, que não chega no patamar do André em questão de horas, mas eles também fazem fora da caixa. Eu queria que vocês viessem também e a gente vai só organizar a data aí para ficar mais confortável para todo mundo. Que legal, Fabinho. Sinta-se convidado. Cara. Obrigado pelo convite, já tá aceito. Eu tô aceitando em nome de vocês, Touco e Montanha. Nós vamos só organizar a data, mas vamos ver isso sim, aí. cara. Uma honra pra Vamos retomar a pergunta final? A pergunta final. Fala pro Fabinho, no primeiro dia de ramo, o que ele faz da vida? Cara, vamos lá. E eu até falei que vai servir para qualquer pessoa que está nos assistindo em qualquer momento da vida. Todo e qualquer caminho que você seguir, ele vai existir um processo. Esse processo ele tem que ser vivido passo a passo. Por mais que em algum momento um passo seja mais rápido do que o outro, por exemplo, eu entrei como júnior, 4 anos depois fui pleno, depois participei de treinamentos, enfim, tem pessoas que entram, né, como o exemplo que você citou aí, no mês seguinte é mais impossível, né? Mas no ano seguinte, é promovido e você está há 3, 4 anos, não foi promovido. Não pule etapas. Siga passo a passo, etapa a etapa, processo a processo. Entenda que tudo há um tempo a ser seguido. Isso impacta diretamente na ansiedade, nas frustrações, na criação de expectativas falsas que não realizam e geram frustrações e decepções. Então é uma forma de você se precaver com os passos a passo que você precisa dar. Eu podia, André, nesse passo a passo ter sido muito mais rápido do que eu fui, mas eu respeitei o passo que eu devia dar de acordo com o tempo e o processo. Então respeite o seu tempo, respeite o seu passo a passo, respeite o processo e eu tenho certeza que os resultados virão. Fantástico. Então, no fundo, o que você falaria para o Fabinho é faça o que você está com vontade de fazer, no tempo que você se sentir confortável para fazer, porque vai dar certo. Porque tem situações que a gente falou sobre ônus e bônus, né, André? E já ouviu falar em sorte no azar? Já. Já ouviu falar em não ter sorte foi sorte? Uhum. Já ouviu falar em atropelar os passos? Enfim. Pular etapas. Pegar atalhos. Eu nunca peguei atalhos, eu sempre esperei o momento certo, eu sempre me dediquei. Mas isso seria um ponto de atenção a mais para eu ir com mais cautela, com mais cuidado. Porque às vezes respeitar o processo, respeitar o tempo, não é só o seu tempo, o seu processo. Quando você está numa corporação, existe o tempo do outro. Existe o tempo do representante, existe o tempo do GD. E o tempo existe do o tempo do GR. GR. Então, de repente, você está no seu momento ideal, mas não está no momento ideal do GD, que possivelmente não está no momento ideal do GR. Mas, de repente, acontece de você nem estar preparado, nem estar esperando, e está no momento do GD, que também estava no momento do GR, e que esse momento virou o seu momento. Então, a fórmula da felicidade: expectativa menos realidade é igual felicidade. Se você cria uma expectativa alta e a realidade ela é baixa, vai dar uma negatividade de expectativa, ou seja, uma frustração. Mas se você zera a expectativa ou fica com a expectativa abaixo da realidade, a chance da realidade acontecer como você espera é muito grande. E isso gera felicidade. Massa demais. É isso.
Né, o Fabinho ouviu lá, o Fabinho no primeiro dia. Não vai sentar na sarjeta, né? Não. Igual a galera senta e chora aí, né? Muito bom, Fabinho. Eu quero agradecer mais uma vez, né, você ter se disponibilizado, ter doado o seu tempo. Que isso. Né, Investimento, pra gente né? conversar. Doação. Você curtiu o papo? Demais da conta, Eu né? curti Nossa. demais também esse formato, cara. Cara, e Foi assim, muito massa. o quanto que a gente aprende ensinando. Eu acho também. A gente poderia repetir isso aqui, hein? Ter mais fases disso. Bom, para você que está assistindo a gente aí, se curtiu o papo, deixa um curtir aqui embaixo, compartilha com outras pessoas que já são ou que querem ser propagandistas. E segue a gente aí, o Fábio Melo. O Fábio _Melo. O Não, Fábio.melo. desculpa. O Fábio.melo. Vai estar na descrição do episódio aqui também. O André Brito e Endcast Podcast. Quero lembrar também para vocês aí que estão assistindo a gente que a gente está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Se a plataforma que você estiver assistindo for o YouTube, inscreve no canal. Se a plataforma for o Spotify, segue a gente, deixa 5 estrelinhas aí que você ajuda a plataforma, o algoritmo da plataforma a entregar esse conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, assim como você está se beneficiando. Esse é o Endcast, o podcast da felicidade, onde a gente fala de todos os assuntos, inclusive da propaganda médica, da indústria farmacêutica. Obrigado, Fabinho, pela vinda aqui Tamo mais junto, uma né? vez. E até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo episódio, galera. Beijo.